O encontro de hoje será o fundamentalismo islâmico com Igor Gilov. Igor Gilov é jornalista e chefe de redação em Brasília do jornal Folha de São Paulo e correspondente de guerra. Vamos agora, para dar início à conferência, então, em primeiro lugar, vamos receber com aplauso o nosso convidado da noite. Obrigado. E antes, para dar início à conversa, o curador, o Luiz Felipe Pondé, deixou com a gente uma pergunta para Igor. Vamos ver a pergunta que o Pondé deixou para o nosso convidado. Igor Gilov, depois de ter convivido um tempo com os talibãs e o fundamentalismo islâmico no Afeganistão e no Paquistão, você acha que é possível a gente amar um fundamentalista? Ou o único afeto que a gente pode ter por ele é alguma espécie de medo ou ódio? Bem, boa noite a todos. A pergunta do Pondé é boa, porque se você considerar que amor e ódio são tradicionalmente considerados as faces da mesma moeda, então você pode ter um sentimento pelo terrorista. Eu acho muito improvável que, no nível pessoal, no nível privado, você consiga amar o terrorista. Mas como o terrorista e o fundamentalismo islâmico, que é o tema específico dessa palestra, e talvez possa soar um pouco estranho, mas eu vou tentar dissociar um pouco o terrorista do fundamentalista, que são coisas diferentes. A pergunta ela tem um caráter mais geral, mais público, vamos dizer assim. Então, se não é possível amar o fundamentalista ou o terrorista do ponto de vista público, é possível tentar compreendê-lo melhor, que é uma coisa bem difícil, e tentar trazer elementos para entender por que esse terrorista ou esse fundamentalista virou um terrorista, diminuindo assim a distância entre você e ele e transformando a relação talvez numa coisa mais racional e menos emocional, que não vai ser possível amar o terrorista, mas talvez seja possível entendê-lo para até compreender, não justificando suas razões, mas tentando descobrir por que ele trabalha naquela faixa de frequência, né? Como todo mundo sabe, 10 anos do 11 de setembro foram comemorados aí, do domingo passado. E muita gente estava me falando, esses dias, eu estava trabalhando com uma série de matérias para a Folha de São Paulo sobre os 10 anos do 11 de setembro. Eu visitei novamente os 4 principais países afetados por aquilo que a gente convencionou chamar de guerra ao terror, que foi o Afeganistão, o Paquistão, o Iraque e os Estados Unidos. E muita gente me perguntou o que eu achava do discurso do Osama. Esse é o ato falho mais fácil de todos, né? Exatamente. O discurso do Obama no dia que ele fez uma preleção dizendo, olha, gente, a gente não está e nunca esteve em guerra contra o Islã enquanto religião, apenas contra extremistas que por acaso saíram dessa cepa, vamos dizer assim. É muito significativo que 10 anos depois do que aconteceu, e as pessoas, cada um tem a sua memória particular daquele dia, é muito significativo que um presidente com o nome do meio, Hussein, tenha dito isso nos Estados Unidos no memorial para 11 de setembro. Agora, eu não creio que isso seja grande motivo de comemoração, eu não acho que a gente está numa fase de amor e compreensão global, muito pelo contrário. Aqui eu vou tentar trazer algumas coisas da minha experiência nesses anos viajando por países nos quais os fundamentalistas têm uma presença forte, para tentar entender um pouco como que eles trabalham e como que eles trazem essa percepção de ódio contra o que a gente convenciona chamar de Ocidente. A gente pode começar lembrando uma frase do próprio Bin Laden, aí sim o Osama, não o Obama. Ele falou, uns poucos anos depois do 11 de setembro, ele soltou uma daquelas gravações famosas que apareciam ele lá numa montanha, num lugar perdido, no Afeganistão, coisa parecida, ou no Paquistão, no caso. E ele falou o seguinte, nós amamos a morte. Os Estados Unidos, eles amam a vida. E essa é a grande diferença entre nós. Essa frase para mim é muito significativa, porque você tem que entender o que passa na cabeça de uma pessoa que está disposta
a pegar os controles de um avião e jogar ele contra um prédio, ou a apertar um botão e se explodir, levando consigo mais pessoas ou alvos civis ou militares, mas invariavelmente vai ter inocente envolvido, existe um psiquismo todo dessas pessoas que ele tem uma razão política, ele tem uma origem política, vou trazer um pouco isso para vocês, mas tem uma coisa que para mim é insondável. Quando você conversa, eu tive a oportunidade de conversar com alguns terroristas ao longo da minha vida, e mesmo essa definição de terrorista é uma definição muito porosa. Você pega o dicionário de política de Oxford, que é um texto base aí de política internacional, a definição de terrorista é ótima. Assim, terrorista para terrorista é terrorista para uma pessoa e é um guerreiro da liberdade, que em inglês fica mais bonito, freedom fighter, para outro. Ou seja, tudo depende do lado que você está e do que você está vendo e do que você está defendendo naquele momento. Isso dito, causa muito estranhamento para a gente, com a nossa cultura judaico-cristã de preservação da vida, de valorização da vida, causa muito estranhamento essa pulsão de morte que essas pessoas apresentam, para usar o termo mais psicanalítico. O Bin Laden, ao falar isso, ele deixou muito claro, ele falou assim, eu estou casado com a minha pulsão de morte, eu sou essa pulsão de morte. Então, nesse sentido, não é muito diferente da prática clínica dos psicanalistas que tratam suicidas. Talvez a coisa mais difícil de tratar, porque o sujeito não teme mais nada, ele não teme a morte. Não temendo a morte, você ultrapassou a última barreira, o último limite que você tem para tensionar os seus atos dentro de um escopo de coisas que você pode fazer em nome de alguma ideologia, alguma religião, alguma causa que você considere justa. Então, uma coisa que eu quero me propor aqui é tentar mostrar que há uma grande ignorância nossa mesmo aqui no Ocidente sobre essas pessoas, a gente não sabe o que levou eles a fazer isso, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode nunca cair no que eu acho que é o grande erro da academia, de forma geral, especialmente a academia mais à esquerda, tem uma leitura muito próxima, você vai na França, você vai aqui no Brasil, principalmente, nos Estados Unidos é um pouco diferente, que é justificar a ação desse terrorista por conta dessa compreensão. Não, eu proponho que as pessoas tentem entender o que ele está fazendo, mas nunca justificá-lo. Por isso que eu estava brincando, é possível odiar o terrorista, que é uma forma de amor, mas amar mesmo, acho mais complicado. Eu voltei, nessas minhas viagens que eu fiz para essa série sobre o 11 de setembro, eu peguei um avião nos Estados Unidos de Atlanta para Nova York. E aconteceu uma coisa interessantíssima. Tinha um sujeito do meu lado, que era um Sikh. Sikh é uma casta indiana, o sujeito, eles sempre usam, como eles não podem cortar o cabelo, eles usam turbantes para esconder o cabelo. Ele tem um turbantão, uma barbona, coisa e tal. Ele estava na fila de embarque do avião, e tinha uma senhora na minha frente, ela virou para o marido dela e falou assim, eu não vou entrar nesse avião. E o coitado é um indiano, os terroristas islâmicos do Paquistão matam indianos, enfim. Era uma coisa meio complicada, ainda que tenha sido um Sikh que matou o Mahatma Gandhi, enfim, tem toda uma discussão aí a ser feita, mas o fato é, aquele sujeito não representava esse estereótipo do fundamentalista islâmico perigoso que você não quer ver do seu lado no avião. Não peguem aviões para o Paquistão, que vocês vão ver o quantos você vê ao seu lado e acha esquisito. Mas o que aconteceu? A mulher pediu para mudar de lugar, ela estava sentada ao lado dele, ela estava três poltronas, ela pediu para mudar, chamou a comissária e mudou. Aquilo me chocou um pouco, eu falei, poxa, a gente está aqui num país onde o presidente, o sobrenome é Hussein, que teve toda uma alteração de política nos últimos, desde a eleição do Obama, para tentar tirar um pouco esse discurso militarista, esse discurso mais agressivo. Na verdade, a razão é outra, eles estão quebrados, eles não podiam sustentar a guerra. Não estou nem falando que é uma grande mudança ideológica, mas tem uma mudança de discurso. E, ao mesmo tempo, a pessoa está lá, ela vê um sujeito de turbante e fala assim, puxa, esquisito, né? Não sei se eu quero entrar no avião com um cara de turbante. E isso, todas as reportagens, provavelmente, que vocês viram ao longo desses dias sobre os 10 anos do 11 de setembro, você tem a percepção de que, eu pelo menos fiquei com a percepção, de que não há uma grande mudança dessa construção desse arquétipo terrorista. Na cabeça da gente ainda existe o fundamentalista islâmico, o cara que é perigoso, o cara que não nos entende, o cara que ele vai contra a nossa liberdade individual,
que vem de uma tradição que o cristianismo pegou do helenismo e chegou até nós, depois foi decupada no iluminismo, tirou o caráter religioso, de certa forma. E você não entende como aquele cara ele pode querer não aceitar você, te odiar. Mas, enfim, isso me fez pensar muito, na verdade. Assim, poxa, se o coitado indiano está sofrendo isso, não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos comigo. Não sei, a barba pode crescer mais, pode ficar meio estranhas. Seja como for, eu acho que é importante para a gente tentar entender isso, olhar um pouco para trás na história do próprio Islã, que é, hoje, não só pelo nosso preconceito ocidental, mas pelo fato de que os principais atos terroristas e os grupos mais radicais e mais violentos saem desse extrato fundamentalista do islamismo. Claro, você tem os fundamentalistas cristãos nos Estados Unidos, por exemplo, mas você não vê esses caras explodindo aviões, ainda, pelo menos. Então, acho que a gente acaba causando, enfim, a gente acaba culpando o sujeito do turbante, muito porque, enfim, são sujeitos de turbante que acabam cometendo esses atos, hoje em dia, estão mais associados a isso. Claro, cada tempo tem o seu terrorista. Se você fosse um oficial alemão morando em Paris nos anos 40, você ia falar que a resistência francesa era um bando de terroristas que tinham que ser exterminados. É um ponto de vista. Não muito agradável de falar, mas enfim, é o ponto de vista de cada época. Se fosse um britânico nos anos 30 e 40 na Palestina, do mandato britânico, você ia ficar em pânico com os grupos terroristas judeus. Eram grupos terroristas judeus. Então, cometiam atos terroristas. Aí você fala, a justificativa é muito difícil. Aí você vai descer para um nível pessoal. O que é justificável? Um alvo militar é justificável? Um alvo civil é justificável para impor o terror? E o terror não é nenhuma invenção recente, apesar de ter sido popularizado pelos franceses a partir da Revolução. Isso está na história da humanidade, como as guerras estão e o ódio ao outro sempre vai estar. Eu acho que é meio inevitável. Mas, voltando aqui ao fundamentalismo islâmico, você tem a formação do Islã no século VII, ela passa por uma unificação de tribos, vamos dizer assim, que foi feita sob o nome de uma religião nova, que se considerava herdeira do cristianismo e do judaísmo. Por isso o Maomé nunca renegou o judaísmo e o cristianismo, ao contrário, o Corão respeita o que eles chamam de povos do livro. Está escrito explicitamente que não é para forçar a conversão de um cristão ou de um judeu. A prática foi um pouco diferente, mas na origem o Corão prega isso, está escrito lá até hoje. Mas era uma religião de luta, uma religião de conquista, que se adaptou ao caráter da expansão árabe de conquista. Quando você passa 2 séculos depois da criação do islamismo, você tem um apogeu do arabismo clássico, que é aquela nossa ideia da Bagdá das 1001 noites, um centro cultural fenomenal, porque como eles tinham contato com várias culturas, eles absorviam isso dentro de um escopo de aprender a arte dos outros, buscar a literatura dos outros. Você vai até hoje a Bagdá, eu estive agora recentemente, embora tenha virado um campo militar cheio de barreiras e checkpoints e soldados armados e ameaças de bombas o tempo todo, você tem uma coisa clara, sinais, restos daquela civilização que ainda estão lá. Você tem uma grande escola islâmica, que é a escola siriana, acho que, se não me engano o nome, que era um antigo prédio, um prédio do século XIII, lindíssimo. Tem uma série de sinais de que aquilo foi um lugar muito grande, um centro de cultura muito, muito forte. Isso, naturalmente, como tudo, tem um fim. Você teve a expansão para outras dinastias, depois da dinastia dos Abássidas, que era essa dinastia de Bagdá. Você teve a última grande dinastia muçulmana, que foram os otomanos, que eram turcos convertidos da Ásia Central, que acabaram dominando boa parte do mundo conhecido também na sua época. E o apogeu deles é século XV, quando eles conquistam Constantinopla, né, acabam com o que sobrou do Império Romano. E a partir daí eles se expandem, mas é uma expansão que, enfim, criou muito da nossa imagem, da imagem que o Ocidente tem do turco, entre aspas, do árabe. Associou turco a árabe, que é uma coisa errada, mas é uma associação quase automática em alguns lugares, e a muçulmano, porque eles eram o centro do império, era o centro da onde emanava o poder muçulmano, e a grande ameaça. Eles chegaram a bater na porta de Viena 2 vezes, eles se expandiram de forma a ameaçar a cristandade. Você teve toda a expansão, o norte da África inteira era deles, a Ásia Central até, eles brigavam com a Pérsia, enfim, é tudo muito espalhado. E hoje você tem o islamismo da Indonésia até o Marrocos, é uma religião em expansão
Hoje talvez seja a segunda ou terceira a região com o maior número de novos adeptos a cada ano que tem no mundo. Mas com todo apogeu tem a decadência. Naquele momento de apogeu otomano, os nossos amigos na Europa estavam vivendo a chamada Idade Média, enfim, o tempo das trevas, como gosto de falar, embora seja muito relativo esse termo, qualquer historiador vai concordar com isso. Mas eles estavam numa decadência econômica, espiritual, por assim dizer, e técnica. Aí você tem a Renascença, o resto é história. A Renascença, a partir da Itália, se espalha, eles começam a ficar mais fortes militarmente, eles conseguem segurar o avanço otomano e se transformam novamente numa potência. A Europa começa a crescer, uma potência. No século XVIII, você tem o Iluminismo e todas as grandes ideias que separaram o Estado da religião, transformaram a religião para nós ocidentais numa expressão muito mais privada e até comunitária, mais privada, em favor de uma revolução técnica e industrial que fez a Europa, e depois os Estados Unidos, que é o herdeiro natural da Europa, se transformarem nos próximos 2 séculos nas grandes potências do mundo, em quem mandou no mundo e quem definiu o mundo como ele é hoje. Só que isso acontece, nunca nenhum parto é sem dor. Essa adaptação do contato dos muçulmanos com o novo mundo sem Deus, vamos dizer assim, progressivamente, com menos Deus do Ocidente, gerou um conflito interno no mundo muçulmano entre pessoas que queriam reformar, que eram chamados modernizadores do Império Otomano, queriam reformar por dentro as estruturas do muçulmanismo, trazendo valores islâmicos, mas adaptando técnicas modernas. Assim, ninguém queria que as pessoas voltassem para o século VII, para a época de Maomé. Eles queriam ter água encanada, luz, TV não tinha, mas jeito de falar. Queriam as modernidades e amenidades do século XVIII e XIX na mão deles, com uma visão mais islâmica, digamos assim, trazendo e respeitando valores. E havia os ocidentalistas, como são chamados na historiografia, que eram as pessoas que queriam simplesmente adaptar o Ocidente para a sua realidade trazendo valores também. Então você tinha o sistema educacional ocidental, você tinha o sistema político, começou a ter a ideia de parlamentos, a ideia de votações em algumas questões restritas, e esses caras ganharam, entre aspas, a guerra interna, que você tem uma visão clara com a Segunda Guerra, quando se desmantela o Império Otomano. Quem herda a Turquia, que eram os jovens turcos, os oficiais que seguiam o Mustafa Kemal Atatürk, que é o pai da Turquia moderna, eles tinham visões extremamente avançadas, a ponto de abolir, a mulher era proibida de usar véu, avançadas no sentido, sem nenhum mérito aqui, se isso é certo ou errado, mas avançadas em comparação com o que era antes do Império Otomano. Então, eles realmente apertaram muito a religião, eles reduziram a influência da religião na vida pública, criaram uma espécie de um paradigma a ser seguido em outros países, que foram aqueles países que o Ocidente ajudou a criar no Oriente Médio, o Iraque, por exemplo, o Líbano, que são países que são mais ou menos uma invenção dos retalhos do Império Otomano, que, enfim, foi um favor dos ingleses e dos franceses fizeram para a humanidade. E essa gente toda falhou, na verdade, porque a Turquia, em que pese que seja um exemplo hoje considerado bom no mundo islâmico, de democracia relativamente estável e um país mais tolerante, embora haja sinais contrários hoje em dia lá, quase todos os regimes que foram inspirados por esse secularismo árabe, não muçulmano, eles fracassaram do ponto de vista de trazer felicidade para o seu povo. É só ver o Iraque do Saddam Hussein, ou a Síria agora do Bashar al-Assad. São países que têm sérios problemas, os regimes têm sérios problemas de trazer, enfim, de ser aceitos pelo seu povo. A Primavera Árabe que a gente está vendo agora é um novo capítulo que eu não tenho a menor ideia do que vai dar, porque em cada país é absolutamente diferente o processo. Mas claramente você está assistindo um momento histórico em que as coisas vão mudar nesse canto do mundo que diz tanto para a gente. A gente não estaria aqui discutindo se a gente não tivesse que, por conta da visão daqueles 19 terroristas do 11 de setembro, a gente não tivesse que ficar praticamente pelado para entrar no avião e não pode embarcar com uma tesourinha de unha, porque o cara vai achar que você vai matar todo mundo e tomar conta do avião. A vida ficou um pouco mais complicada para todo mundo e é meio
Tudo bem, isso foi uma visão meio classe média da coisa, mas é uma visão clássica do o quão no nível pequeno e privado pode chegar a influência desses grandes eventos longe da gente, aqui no Brasil, por exemplo. Mas, enfim, houve uma reação a esses regimes, essa modernização secular do mundo muçulmano, que ela começou no Egito. Em 1928, um sujeito chamado Hassan al-Banna, ele criou a chamada Sociedade dos Irmãos Muçulmanos, ou Irmandade Muçulmana, que é um nome muito conhecido, enfim, você leu hoje no noticiário, eles são um ator político importante no Egito, nesse Egito pós-primavera, pós-Mubarak. Esse sujeito ele criou uma sociedade que visava trazer novamente os valores islâmicos que foram perdidos, na opinião dele, por todos esses países que se ocidentalizaram. Só que com isso, você pensa, bem, está aqui, é o pai dos terroristas. Não é bem isso, na verdade, porque ele era extremamente tolerante, ele tinha uma visão de tolerância com os cristãos e com os judeus, que tem uma minoria importante no Egito, que são os coptas, são cristãos, uma minoria importante. Mesmo com os judeus, ele tinha uma relação ok. E o que aconteceu? Por desafiar a estrutura do Estado, ele acabou preso, acabou torturado, enfim, morreu de forma meio trágica, foi executado depois de uma série de brigas. Porque o que acontece nesses casos? Você pega, por exemplo, o caso do Exército Republicano Irlandês, que é aquele grupo católico da Irlanda. Eles, durante 30 anos, fizeram uma guerra contra o Reino Unido. A partir do momento que eles assinaram um acordo de paz, que a paz se tornou inevitável, que foi em 96, a paz se tornou inevitável entre eles, surgiram imediatamente no dia seguinte grupos mais radicais dispostos a manter a luta e aumentar o nível de violência. Eles, por acaso, na Irlanda do Norte, não foram muito bem sucedidos até agora. Tem poucos atentados relativamente, comparando com a campanha dos 30 anos, da Guerra dos 30 anos do IRA. Mas o que aconteceu no Egito não foi muito diferente. Você, ao prender e ao reprimir muito duramente a Irmandade Muçulmana, você criou tensões que radicalizaram alguns dos seus elementos. Não estou justificando nada, não acho que eles estão certos em matar ninguém, mas é compreensível que, do ponto de vista de processo político, que essas pessoas se radicalizassem buscando daí alguma inspiração outra, além de apenas querer trazer elementos islâmicos para a sociedade. O que eles fizeram? Eles foram olhar no berço, olharam e progressivamente esses grupos foram olhando para o berço do que a gente considera hoje o fundamentalismo islâmico real, que é a Arábia Saudita. Há muito tempo atrás, em 1744, tinha dois caras lá. Um era um príncipe chamado Muhammad Saud e outro era um clérigo muito radical chamado Muhammad Wahhabi. Eles, por acaso, fizeram uma aliança tática, ficaram amigos, porque o Wahhabi tinha uma grande legião de fiéis que o seguiam, porque ele pregava uma forma puríssima e literal e extremamente radical da leitura do Islã, do Corão. Então, você tinha um islamismo que é aquele que é o fundamentalista clássico que a gente acha hoje, que é o cara que não tolera que a mulher não se cubra por inteiro, que a mulher não tem papel na sociedade, que todo infiel é passível de sofrer os efeitos da chamada Guerra Santa, que é um conceito que ele é um conceito meio complicado para a gente, porque na verdade ele passa também por uma Guerra Santa interna. O muçulmano que prega a Guerra Santa, ele prega uma Guerra Santa interna, você precisa conquistar os seus medos, você precisa se submeter aos desígnios da lei de Deus, segundo eles. E nesse processo você acaba trazendo isso para a vida externa, porque foi muito prático para o Maomé unificar tribos rivais na Arábia não saudita na época, mas na Arábia do século VII, e para toda a expansão árabe era um excelente motivador de soldados e tudo mais. E o que aconteceu? Esses dois sujeitos eles se uniram e criaram o que é hoje o Reino da Arábia Saudita. Ainda era uma província otomana, não era ainda uma coisa independente, mas criaram o berço do que a gente chama de Arábia Saudita, que é a casa de Saúd, a casa do Muhammad Saud. Tanto que o símbolo da Arábia Saudita são duas espadas cruzadas, uma é a espada do Saúd e a outra é do Wahhabi. Então está desde a formação deles, da formação do Estado saudita, essa ideia de religião e Estado de forma indivisível. E o que acontece? Curiosamente, a Arábia Saudita ela se transforma em um dos melhores parceiros do Ocidente. Por quê? Porque ela é um vasto deserto. Quando você passa de avião por cima da Arábia Saudita é uma coisa desesperadora. Você não vê nada, é só deserto, 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 deserto. Mas tem um monte de petróleo lá embaixo, é o maior barril de petróleo do mundo.
está lá embaixo, e os americanos e os ingleses, eles viram isso muito cedo e estrategicamente se aproximaram desses sauditas e facilitaram a vida deles. Permitiram, durante a Primeira Guerra, que eles tivessem acesso a armas, acesso à tecnologia militar para combater os otomanos, que eram os seus opressores da época. Vocês já devem ter visto o filme Lawrence da Arábia, um filme brilhante, ele tem vários erros históricos, mas isso importa muito pouco. É um filme que eu recomendo todo dia, se tiver a oportunidade de ver, veja, é um baita filme. E está lá contada um pouco essa história de como eles entraram em contato com esses árabes e todas as decepções de lado a lado, todas as traições, todos os esquemas políticos, enfim. Isso aí é uma história relativamente conhecida. E nos anos 30, os Estados Unidos entram no lugar dos já como potência principal na Arábia Saudita, e eles fazem um grande acordo. As principais petroleiras americanas abrem uma empresa junto com os sauditas, a Aramco, e cria o primeiro grande conglomerado petrolífero do Oriente Médio, já nesse esquema que a gente conhece hoje, monopolista e que controla preços, tudo mais. Então se tem uma coisa curiosa, porque o Osama Bin Laden ele é uma reação a essa ambiguidade do Estado purista da Arábia Saudita. Então, Osama Bin Laden foi lá e falou, olha, ele era da família mais rica, ou uma das mais ricas do reino, embora não fosse parte da família real, e falou o seguinte, vocês estão dando a mão para o nosso inimigo, esses sujeitos, eles apoiam a criação do Estado de Israel, esses sujeitos, eles são infiéis, eles são contra tudo que o wahhabismo, que é essa leitura radical do Corão, propugna. Tudo que eles dizem que não pode, os americanos fazem. Então você tem uma coisa muito complicada para a cabeça de uma pessoa que realmente acredita naquela filosofia. Não por acaso ele briga com a Arábia Saudita, a família Bin Laden acaba expulsando o Bin Laden da Arábia Saudita, eles são o Osama, né? Ele é obrigado a tomar refúgio primeiro no Sudão e depois no Afeganistão, com os efeitos que a gente conhece desde então. A Al-Qaeda, que é a rede terrorista dele, que chama-se a Base, ela surge primeiramente como uma forma de apoiar a luta dos guerreiros muçulmanos no Afeganistão contra a invasão soviética de 1979, mas quando o Ocidente dá no pé, acabou, a União Soviética foi embora do Afeganistão também por exaustão, porque todo mundo gosta de falar que os mujahedin, que são os guerreiros santos islâmicos, derrotaram os soviéticos. Tem um pouco de imprecisão histórica. O que eles fizeram foi não serem derrotados. É mais ou menos o que o Talibã fez hoje com os Estados Unidos. O Talibã não foi derrotado. Não dá para dizer que ele ganhou a guerra, mas também ele não foi derrotado. E o fato é que a exaustão do Império Soviético, a exaustão econômica que levou à retirada, porque era insustentável manter a ocupação militar do Afeganistão naquela época. Seja como for, na prática, eles podem dizer que ganharam dos soviéticos. E esses caras ficaram todos na mão. O Ocidente, que dava dinheiro e armas para eles, assim como a Arábia Saudita, parou de ajudar. E parou de ajudar e procurar outros ramos de negócio, né? E o melhor ramo de negócio seria, vamos combater o Ocidente. Então, o primeiro alvo do Bin Laden foi a própria Arábia Saudita. O primeiro grande manifesto dele, que é de 94, diz claramente, enquanto houver soldados infiéis em território sagrado, porque as duas cidades sagradas do islamismo, Meca e Medina, ficam na Arábia Saudita, enquanto houver soldados infiéis lá, eles são obrigados a levar a Guerra Santa a qualquer lugar onde haja representante desses infiéis, a começar pela própria Arábia Saudita. Eles fizeram ataques a quartéis americanos lá, e depois ataques a linhas petroleiras, depois atacaram um navio de guerra americano no Golfo Pérsico, a coisa foi crescendo, e o Ocidente meio que não deu bola, não entendeu esse recado e esse movimento naquele instante. Estava no mundo pós-Guerra Fria, não sabia muito bem como que ia ser o jogo, se os Estados Unidos ia ser a única potência dominante, como ela ia lidar com o resto do mundo. Portanto, acaba sendo até quase uma coisa, entre aspas, boa para o discurso americano 11 de setembro. Boa? Claro que não, mas prática, porque você conseguiu criar um inimigo tão poderoso na imagem, na mente das pessoas, quanto eram os soviéticos. Os soviéticos podiam, lá da sua cadeira no Kremlin, tomando 3 litros de vodka, apertar um botão e acabar com os Estados Unidos. Agora você tinha um bando de gente que entrava em avião e jogava o avião que você estava num prédio. Era uma coisa de louco. Assim, era muito menos... Era muito mais difícil você atribuir responsabilidade política ao terrorista. A um Estado inteiro, como era o caso da União Soviética, você podia atribuir responsabilidade política. Ele fazia parte de organismos internacionais, havia as leis da guerra para o caso de alguma conflagração.
E um pouco antes disso, aqui ainda nessa coisa da construção da imagem do terrorista, você tem o caso do Irã, que é muito interessante, que o Irã, enquanto a Arábia Saudita é um Estado fundamentalista islâmico por origem, o Irã ele se tornou, por revolução. Em 79, as pessoas não aguentavam mais o reino do Shah Reza Pahlavi, que era o rei do Irã. Era um cara que tinha, enfim, tinha altos contatos com o Ocidente todo, fazia altas festas para todo mundo da família dele, iam para Londres, gastavam uma fortuna, tinha contatos fortíssimos com os Estados Unidos, e tinha um problema interno muito grave, você não entregava para o povo não entregava, tinha uma taxa de alfabetização muito baixa, condições de saúde péssimas, e tinha um terreno fértil para ser explorado. E tinha um clérigo xiita chamado Khomeini que vocalizou muito isso, tanto que o Shah primeiro tentou trazer ele para o governo, como não conseguiu, ele foi exilado na França. E ele é um cara que, enfim, todos nós lembramos, eu acho que pessoas com um pouco mais de 30 anos, vai todo mundo lembrar daquela figura, que era um sujeito com uma super barba, aquele turbante enorme. Ele era o fundamentalista islâmico por natureza. E ele teve um apoio no Ocidente, e aí eu volto a falar da nossa querida academia à esquerda, ele era adorado na França, ele é idolatrado, era um cara que, enfim, estava no nível de Sartre, era um sujeito, nossa, é o nosso herói, assim, em 68 os caras achavam o cara o máximo. É uma coisa muito paradoxal, né, porque hoje ele acabou, você pega no Brasil, por exemplo, o termo xiita, porque ele é do ramo xiita do islamismo, que não tem nada a ver com ser mais ou menos radical. Isso é uma visão muito errada que a gente tem no Ocidente, muito por conta do Irã ser um dos poucos países de maioria xiita. Então, houve a revolução dos xiitas. Então, você virou aquela coisa, então o sujeito é um ecologista xiita, né? É errado, a gente usa o termo, mas está errado, porque xiita não é mais ou menos radical. Tanto que Osama Bin Laden e todo o wahhabismo, ele é sunita, é o ramo majoritário do islamismo. E não tem nada na formação do xiismo que justificasse maior ou menor radicalidade. Justifica, pelo fato de ser minoritário e sempre ter tido que lutar por espaço nos países onde ele era minoria, os clérigos, os sacerdotes xiitas sempre foram muito mais politizados do que os sunitas. Os sunitas eles se adaptaram muito mais à estrutura do Estado, muito à semelhança do que aconteceu com a Igreja Católica e o establishment do Ocidente ao longo dos 2000 anos de cristianismo. Assim, era uma coisa que fazia parte e deixou de... A politização era muito relativa, era mais das cabeças e não tanto do clero, do baixo clero, vamos dizer assim. Já o xiita não, os xiitas sempre foram muito mais politizados e parte da pregação dos fundamentalistas islâmicos é que para você ter espaço nesse mundo que a gente vive, você precisa ser politizado. Então isso criou uma certa, como dizer assim, um certo frisson em alguns círculos intelectuais do Ocidente. Nossa, olha, uma revolução popular, porque era popular, genuína, e que deu certo. Os caras derrubaram o Shah. O Shah caiu acho que em 3 ou 4 meses de protestos. Um mês depois chega o Khomeini no país e começa a criar o que a gente hoje acha que é um monstro, que é a República Islâmica. O que é a República Islâmica do Irã? Já havia uma República Islâmica antes no mundo, que era o Paquistão, mas o Paquistão por origem, é um país que, tudo bem, hoje é muito associado ao fundamentalismo, aos extremistas que estão lá, tudo mais. Agora, por origem, era um país muito tolerante. O Jinnah, apesar de todos os problemas que ele teve com os hindus, e tem até hoje, Índia e Paquistão não se falam, se odeiam, a formação do Estado era de um Estado secular, um Estado baseado na lei britânica, o modelo de parlamento britânico, não tinha nenhum espaço para teocracia. Já o espaço iraniano é um espaço de teocracia. O chefe, existe parlamento, existe presidente, mas a palavra final é do Conselho dos Guardiões, que é um bando de sujeitos lá, de doutores da lei islâmica, que dão ordem sobre todos os aspectos da vida das pessoas. E tem o jurisprudente, que é o chefe, o Ayatollah Supremo, que é o cara que manda em tudo. Ele é o poder moderador supremo do país. Enfim, e é curioso, porque aí você vai falar, mas os Estados Unidos apoiam um fundamentalista da Arábia Saudita e não apoia o fundamentalista do Irã. É verdade. E, na verdade, a teocracia iraniana tem mais elementos democráticos. Tem um pesquisador americano chamado John Esposito que coloca isso bem claramente.
tem muito mais elementos democráticos do que a monarquia saudita. Então tem uma certa ironia aí, porque que chama-se petróleo, chama-se estratégia. Por isso que o Irã tem vocaliza tão ferozmente a sua oposição aos Estados Unidos e está procurando ter a bomba atômica e ameaça destruir Israel. Eles realmente estão num confronto que a gente vai ver nos próximos anos piorar muito ainda, eu acho, pelo menos. Enfim, e essa gente inspirou, tanto o pessoal na Arábia Saudita quanto no Irã, inspiraram grupos mundo afora. O caso mais famoso, além daqueles que a gente conhece especificamente do conflito Israel-Palestina, que são, por exemplo, o Hamas na faixa de Gaza, que é um grupo sunita, é um grupo que ele começou como militância política pura e acabou entrando na chamada resistência islâmica, virou um grupo fundamentalista, mas que trabalha também numa esfera política, e o Hezbollah, que é um grupo xiita, que na verdade é um braço do Irã que está instalado no Líbano, que muitos libaneses gostam muito do Hezbollah, porque ele, além de ser uma unidade armada, é um partido político, um grupo assistencialista muito forte. Ele manda mesmo em várias... Você vai para o sul do Líbano, enfim, eles dão as ordens lá, não tem Estado lá, tem o Estado do Hezbollah. E eles têm uma utilidade, entre aspas, que eles servem de segunda frente nesse conflito eterno que tem Israel e seus vizinhos. Eles foram muito bem sucedidos militarmente na última guerra que eles tiveram com Israel. Então, é uma coisa que também vão ser contas a serem acertadas nos próximos anos, aí, certamente. E tem o Talibã. O Talibã é uma excrescência, né? É uma coisa muito esquisita. Eu tive contato com eles tanto quando estavam no poder quanto depois. Eles faziam uma coisa pior, vamos dizer assim, do que o fundamentalista da Arábia Saudita ou do Irã. Porque tanto o Irã como a Arábia Saudita, eles tinham elementos de modernidade na sua composição. Você não vê uma grande resistência em massa na Arábia Saudita, até agora, pelo menos nada parecido com uma primavera árabe na Arábia Saudita, basicamente porque o Estado provém. Como é muito rico, o Estado provém. As pessoas têm um nível de vida razoável, você não tem uma pobreza extrema, mas também a mulher não pode dirigir o carro, né? Tem uma complicação aí. E o Talibã é uma coisa muito estranha, porque ele é uma decorrência do abandono do Ocidente no Afeganistão. Quando o Ocidente deixa o Afeganistão depois da retirada soviética, deixa de dar dinheiro para eles, aqueles caras precisam fazer alguma coisa. Os fundamentalistas mais radicais e mais experientes em guerra, que era o pessoal do Osama e alguns outros senhores da guerra, eles procuraram exportar a sua briga com o Ocidente. Agora, os outros trataram de se matar entre si para ver quem que ficava com o poder do que sobrou do Afeganistão. Nesse sentido, o Paquistão, que estava lá do lado, olhou e viu uma oportunidade de influenciar mais ainda a política num país muito importante, que é seu vizinho de costas, vamos dizer assim, e que seria muito importante não deixar a Índia entrar lá no caso de ter, porque vai sempre ter uma guerra entre Paquistão e Índia. Já houve 4 e vai haver mais. É um jeito de não deixar a Índia circundar, digamos assim, com área de influência, o Paquistão. Então o Paquistão vai lá e ele fomenta um bando de estudantes de madrasais, que são escolas religiosas, que substituem o ensino formal em quase todas as regiões tribais do Paquistão, que toda aquela faixa de fronteira entre o Paquistão e o Afeganistão é meio uma zona sem lei mesmo. Você tem exército, mas é só, assim, o Estado não chega lá. E como o Estado não chega, quem dá as cartas seria o padre, na nossa concepção cristã. É o mulá, é o sacerdote islâmico da região. Eles têm essas escolas, são chamados madrasais, ou madraças em árabe, e eles havia uma grande quantidade de jovens querendo voltar a lutar, que tinham ido e voltado para o Afeganistão durante a guerra, e que aí o Paquistão viu bem, eu vou armar esses caras, vou dar poder e influência para eles, e vou mandar eles lutar nessa guerra civil que está acontecendo aqui do lado. E eles eram os talibãs. Os talibs é estudante, tanto em árabe quanto em pashtun, que é a língua predominante naquela região. E o Talibã é o coletivo de estudantes, são os estudantes. Por quê? Porque são estudantes do Corão, são pessoas extremamente religiosas, extremamente ignorantes de qualquer aspecto da vida moderna. É uma coisa impressionante conversar com eles. Em 2001, quando já estava tendo a guerra no Afeganistão, os Estados Unidos já estavam bombardeando, mas o Talibã ainda estava no poder, nós, jornalistas, estávamos todos aquartelados no Paquistão tentando ver uma oportunidade de conseguir entrar, passar pela fronteira. Era muito difícil, às vezes você conseguia entrar e voltar, mas entrar e ficar era muito complicado. E aí a gente acabava conversando muito com as pessoas
para tentar entender o que está acontecendo, porque é meio que um povo só, os Pashtuns, que é essa etnia dessa região do Paquistão, é a mesma etnia que é majoritária no Afeganistão. Então é mais ou menos o mesmo povo, eles têm as mesmas ideias. Então eu fui numa madraça, uma vez, um madraçal, numa cidade chamada Murree, que é uma espécie de Campos do Jordão, vamos dizer assim, da elite paquistanesa. Todos os generais, todos os professores, doutores têm lá uma casinha de campo bonita, coisa e tal. Uma montanha, um cenário de montanha belíssimo, assim, na Caxemira. E eu fui nesse lugar e tinha um campo de treinamento junto com um madraçal. E eles falavam abertamente, era um bando de crianças, assim, 12, 13 anos, alguns 14, 15 talvez, todos falando, repetindo muito literalmente aquilo que a gente achava que era só propaganda americana para, vamos dizer assim, sacanear o fundamentalista, dizer, eu quero me explodir porque eu vou para o céu e vou... Aquela história de virgens lá é meio mentira, ninguém fala disso. Isso aí é... Talvez até fosse um bom estímulo, mas no caso não... Essa história é engraçada, porque tem essa teoria, essa coisa, todo mundo fala, se for para o céu, você vai ganhar 72 virgens, né, que falavam. Eu nunca ouvi, eu já entrevistei homem-bomba palestino, homem-bomba paquistanês, homem-bomba afegão. Nenhum me falou disso, mas todos falam, porque isso não está no Corão. Isso, na verdade, é uma hadith, que é uma das... digamos assim, são as falas escolhidas, as melhores frases, vamos dizer assim, é um best-of lá, as melhores frases do profeta. E entre acho que são milhares, e uma das frases diz que no céu todos terão, mas ninguém fala que você precisa se explodir para fazer isso, mas no céu todos terão 72 mulheres e 80 mil servos. É uma coisa de louco, né? O céu realmente é uma coisa... É uma bela visão de paraíso. Porque no Corão mesmo, ele mesmo, só fala assim, tem uma passagem muito clara que fala, se você morrer em glória, em martírio, que é a base dessa pulsão de morte deles, o martírio, se você morrer em martírio, você terá no céu uma mulher com seios redondos, é uma figura bonita, né? E terá fartura de comida e fartura de vinho. É interessante, porque eles proibiam vinho, mas no céu pode. É sensacional. Você fica até tentado a fazer bobagem. Mas enfim. Desculpa, só tomar uma água. Mas enfim, essa gente falava sobre uma visão de céu. Eles falavam claramente, olha, eu estou indo porque eu acho que é injusto o que os Estados Unidos estão fazendo com a gente, nosso povo, e porque eu sei que quando eu morrer eu vou para o céu e eu vou em glória. E eles falavam com sincera e genuína convicção. É uma coisa muito interessante, porque eu não consigo entrar naquele discurso também clássico de que a pobreza leva à violência. Se fosse verdade, a favela inteira estava matando todo mundo. A pobreza não leva à violência. A pobreza pode facilitar a violência, pode ser um elemento na criminalidade, mas ninguém é criminoso porque é pobre. Isso é uma falácia terrível. Mas lá, isso aí ganha um aspecto que a gente não conhece aqui no Brasil, por exemplo, que é o aspecto religioso. O cara realmente, além de ele ser pobre, tá danado, porque, enfim, é uma situação super complicada, tá toda a sensação de opressão está na cabeça dele. Inclusive a opressão pelo chefe religioso dele, é o cara que incute uma série de medos e uma série de coisas na cabeça do sujeito para dizer que ele, olha, se você se matar e se explodir, você vai para o céu, e você vai se dar bem. Não sei se vai pegar 72 virgens, mas vai se dar bem. E é muito complicado, porque daí o que acontece? Você tem todo um debate acadêmico sobre isso, que é, por exemplo, toda a linha de pessoas que seguem o que o Edward Said, aquele escritor palestino-americano, escrevia, vão dizer, olha, é tudo culpa do outro, a culpa é do Ocidente, a culpa nunca é da pessoa e nunca é do que está acontecendo lá. Eu tendo a ficar com a visão da historiografia. Você pega o maior historiador militar vivo, que é o John Keegan, ele falava, quando teve o 11 de setembro, ele falou assim, não tem o que fazer, essa gente é atrasada, é uma religião atrasada e vão fazer, e vão continuar fazendo. O único jeito é lançar uma guerra contra eles. Talvez, muito provavelmente, a verdade esteja no meio do caminho, não seja nem tanto um lado nem tanto o outro. Mas eu acho muito difícil de aceitar a vitimização do terrorista por conta dessa situação de dificuldade, de pobreza e de que tudo é decorrência apenas da agressão externa a que eles são submetidos, ainda que ela exista. Enfim.
E aí a gente entra um pouco nessa coisa do nível pessoal mesmo, né? Do que esse terrorista ele pensa. Porque tem que entender uma coisa, quando você fala do terrorista islâmico, principalmente, que é a seguinte: nós temos essa visão individual do homem, que vem dessa evolução natural do Ocidente cristão, vamos dizer assim, judaico-cristão, que tem raízes gregas, né, helênicas, e você tem uma ideia de que a liberdade individual é essencial, que o direito individual é essencial e que a felicidade individual é essencial. A pessoa, dentro da filosofia, sem entrar aqui no mérito da religião em si, mas o sujeito se converte a Cristo, é uma decisão individual. Assim que ele aceita Cristo, a religião diz que ele está salvo. E se ele está salvo por um gesto individual, significa que toda a sua decisão pessoal ela é sagrada também. E por isso que você não pode matar, você não pode cometer um crime, você não pode roubar, todas as decisões individuais suas são passíveis de uma punição ou, para colocar na figura, são passíveis de serem colocadas numa balança no dia do juízo final, que seja. Assim, filosoficamente falando. Isso a gente foi criado assim, as nossas raízes democráticas vêm dessa compreensão do limite do individual, que você tem que transformá-lo no sagrado e ao mesmo tempo nossa, agora exatamente, o seu direito próprio de tomar suas decisões e levar a sua vida em frente. Qual que é o problema disso? O muçulmano, especialmente o fundamentalista, muito especialmente fundamentalista, ele acredita que tudo passa por uma decisão coletiva, tudo na sua vida é um ato coletivo. Então, se o que ele fez é feio, entre aspas, ou é pecaminoso, haram, que eles falam, é uma coisa que não é certa, talvez no nível individual, por exemplo, cometer um assassinato, se aquele assassinato ele fizer sentido dentro do escopo de crença naquele momento e for bom para a comunidade, e não por acaso um conceito central do islamismo é Ummah, que é a comunidade mundial dos muçulmanos, que eles creem que, na verdade, que a ideia do califado original de Maomé era um califado único no mundo inteiro. Ou seja, submeter, né, Islã significa submissão, submeter o mundo a Deus, submeter às leis divinas. Esse sujeito está disposto a fazer alguma coisa que seja, que é considerada errada, que é considerada pecaminosa, vamos dizer assim, se for para um bem maior. Eu tive agora no Afeganistão mês passado, e eu fui numa cidade chamada Sarubi, que é um lugar bem complicado, até um reduto talibã, é um lugar que não está pacificado, não está nem perto de estar pacificado. E esses caras lá, eu entrevistei 2 comandantes talibãs que tinham se rendido para o exército. E eu conversei um pouco com eles, eu falei um pouco dessa coisa da motivação deles e tudo mais, e ele falou, olha, é o seguinte, a motivação dele era bem pouco religiosa, na verdade, porque o Talibã paga melhor do que os americanos ou os afegãos. Paga muito melhor e o que ele sabe fazer é lutar. O cara está lutando há 40 anos, 30 anos no caso, então ele vende a sua qualificação técnica, que é empunhar uma Kalashnikov para quem paga melhor. E esses caras, ao mesmo tempo, ele falava uma coisa muito, muito interessante. Olha, eu não sei se eu vou para o céu. Essa coisa de ir para o céu eu acho mais complicada. Mas eu sei que eu estou fazendo um bem para a minha família, para a minha cidade, quando eu ataco um americano, quando a gente explode um carro, bomba, ou quando se ataca aqueles caminhões-tanque que trazem suprimentos para as tropas da OTAN que estão no país. Porque eu estou combatendo o invasor e eu estou fazendo uma coisa que eu sei que Deus considera boa para todo mundo. Eu falei, tudo bem, mas se morrer um cara, o motorista do caminhão é paquistanês, o cara morreu, e aí? Olha, ele também vai para o céu, porque ele também é vítima, ele também está martirizado pela opressão do Ocidente. Aí não tem muito o que falar com o cara, né? Você fala assim, tudo bem, você tem um ponto, né? Você pode concordar ou não, mas ele tem uma lógica que ele está trabalhando. Eu particularmente não concordo, vou deixar claro que eu não vejo graça nenhuma nisso, assim, acho uma coisa bem complicada. Então, você tem uma coisa muito complicada, porque assim, eles têm esse contato com o Ocidente, que vem já desde o século XVIII, XIX, que sempre foi muito conflituoso. E aí hoje você está numa época da internet, o sujeito está lá, o Talibã tem Twitter, tem uma conta no Twitter, você pode ir lá, o tweet do Talibã. Facebook está lotado de páginas de fundamentalistas e gente pregando a destruição do mesmo Ocidente que deu aquele Facebook para eles. Então é uma relação muito complicada que eu acho que passa, eu não sou psicanalista, eu sou jornalista, então eu sou especialista em psicanálise de boteco, não de psicanálise de consultório. Mas eu chutaria que você passa muito pela coisa do contato com a visão daquilo que você vê todo dia e você acaba desejando. E essa pulsão de morte, o cara está disposto a morrer para anular essa situação,
para mim, parece trair uma grande dificuldade de lidar consigo mesmo e com o contato com esse outro e o que esse outro representa. O principal teórico do fundamentalismo da Irmandade Muçulmana é um cara chamado Sayyid Qutb. Ele morreu cedo, morreu na cadeia, ele passou, acho que, uns bons 25 dos seus 40 e tantos anos de vida preso, mas ele conseguia publicar os livros, é uma coisa até curiosa. E os livros dele são citados, assim, toda a biografia do Bin Laden passa por ele. Ele é um cara que inspirou o Bin Laden diretamente. E a história dele é muito louca, porque ele começou a odiar o Ocidente depois de ficar 2 anos nos Estados Unidos. Ele era um professor muito famoso de literatura, era um cara dos altos meios literários e científicos do Egito, na época do Nasser. E ele passou 2 anos numa espécie de intercâmbio acadêmico, e voltou de lá horrorizado. Nossa, as mulheres botam as pernas de fora, a cultura da violência, o racismo, que estava nos anos 50, estava aquela coisa, enfim, você via o racismo explícito nos Estados Unidos, negro não podia sentar ao lado de branco no ônibus, enfim, toda aquela coisa que os direitos civis, depois a luta pelos direitos civis amenizou. Mas é uma coisa muito complicada. Ele teve uma visão muito ruim daquela civilização ocidental. Alguém vai sempre dizer que, na verdade, ele não conseguiu ficar com nenhuma moça lá, mas isso eu acho que talvez seja uma maldade que as pessoas fazem. Não há nenhuma sustentação acadêmica para isso. Seria leviano dizer. Mas o fato é, ele teve contato com esse outro, ele teve contato com essa coisa diária que representava algo tão diferente e, ao mesmo tempo, tão tentador, porque você estava desafiando a tua religião, desafiando os seus princípios. Então, eu acho que esse conflito traz, e aí voltando à pergunta do Pondé no começo, fica muito difícil se amar o terrorista, mas você consegue entender que o ódio dele passa por um amor reprimido, talvez, em algumas coisas da nossa vida aqui. Talvez. Como eu disse, é filosofia de Botiquim. Não dá para saber isso sem botar o cara num divã durante 10 anos. Mas, enfim. E aí a gente pergunta, o que vai acontecer agora? Pegamos 10 anos do 11 de setembro, tem essa visão americana, acabou a guerra, está tudo resolvido, vamos nos retirar do Iraque e do Afeganistão, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, porque sempre haverá o fundamentalista, sempre haverá alguém disposto no mundo a se explodir em nome de uma causa, em nome de um ódio profundo ou um amor reprimido. Sempre haverá isso. Mas, isso dito, você pode dizer que a situação está um pouco melhor para o Ocidente do ponto de vista de controle disso. Os aviões são mais seguros. Você vai continuar sendo revistado, mas os aviões são mais seguros. A possibilidade de atentados caiu um pouco ao longo desses anos. Agora, você vai conviver um pouco nessa coisa do nível geral e do nível mais pessoal. A convivência entre estados fundamentalistas e o Ocidente vai continuar. E aí você tem várias visões. Você tem um teólogo importantíssimo, que é o Hans King, que é o antípoda do Bento XVI, que talvez seja o maior teólogo católico hoje, o Bento XVI. Mas ele é um cara que faz uma contraposição. Ele fez um livro genial sobre o Islã, é uma leitura recomendadíssima, se alguém quiser. É um livro enorme, mas vale super a pena ler, sobre o islamismo, que dá uma visão geral do processo histórico todo e de várias questões teológicas. Mas ele acha, por exemplo, possível essa questão da relação com o Estado, ele acha possível ter uma relação, até por inevitável, porque o islamismo e o fundamentalismo, ele vai sempre, além de ter os estados centro, que é a Arábia Saudita e o Irã, ele sempre vai progredir nesses lugares onde o Estado não chega direito. Áreas tribais do Paquistão, na Somália, que é praticamente um reduto inteiro da Al-Qaeda hoje. Alguns lugares no norte da África já estão aparecendo como fonte provável de regimes fundamentalistas. Então, isso são coisas que a gente vai ter que lidar, o Ocidente vai ter que lidar. Tem gente que não acha isso. Tem um francês, um cientista político chamado Gilles Kepel, que ele sustenta que acabou. Esse surto de islamismo, ele foi um surto natural do pós-colonização, do processo de descolonização. Então, foi uma coisa que aconteceu, mas que acabou, não vai ter apelo e não vai ter fundamentalismo, e as pessoas vão voltar, vão se dirigir a um Estado mais parecido com o que a Turquia é hoje, que é uma coisa ocidentalizada e, ao mesmo tempo, tem um caráter e uma natureza islâmica. Então, eu não sei, do ponto de vista grande, o que vai acontecer. Só que esse conflito ele vai continuar com mais nuances e talvez com mais ou menos nível de violência de lado a lado.
Fica uma tentação muito grande aí para falar do ponto de vista desses estados, que assim, fica a tentação faltou um iluminismo para essa gente. Eles não tiveram iluminismo, não separaram o estado de igreja, então vai sempre ser impossível você ter uma acomodação real com eles, porque falta controle racional ao debate. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar que o ser humano é feito de racionalismo e de crenças. Né? Desde sempre o ser humano tem crenças que definitivamente não são necessariamente as coisas mais racionais do mundo. Então você tem que lidar com isso, somos humanos. Não adianta achar que aquele outro não vai estar no mesmo nível de conversa com você só porque ele acredita numa coisa que você não acredita. Então, no nível geral, isso vai acontecer, eu acho que vai ter algum tipo de acomodação. Agora, a Primavera Árabe é um sinal disso, em alguns países parece que está encaminhando para uma coisa não tão... Havia um temor muito grande que o Egito caísse num certo fundamentalismo, parece que não vai cair. Agora, no nível local, é aquilo que eu falei, eu acho impossível, no nível bem primário, bem nosso mesmo, é impossível você amar de fato um terrorista, estar em consonância com a ideia do fundamentalismo islâmico, se você não está na pele dele. É basicamente impossível. E aí é parte da natureza humana você ter uma dificuldade em lidar com o outro. Tem anos de psicanálise para explicar isso. Né? Mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Acho que dar uma linha mais geral. Acho que talvez a gente pudesse começar as perguntas agora, dar uma dinâmica de eu poder trazer alguma coisa a mais para vocês aqui. Bom, depois dessas reflexões tão esclarecedoras que o Gilov nos trouxe, eu acho que agora nós podemos já formular algumas perguntas, não é, dessa falta do Estado em muitos lugares, como ele colocou. Achei muito interessante, muito esclarecedor. E então vocês poderão levantar a mão, sejam objetivos, por favor, de maneira tal que a maioria das pessoas possam ser atendidas na ordem. Nós temos a Gabi e a Cláudia, que vos atenderão na ordem, e vamos então dar início à série de perguntas, que serão muitas, temos certeza. Oi. Você disse que da ausência do Estado, né? Eu vejo um comentário de que você tem a ausência do Estado, mas você tem a presença do negócio, da empresa instalada, e que por conta das pessoas trabalharem nas empresas, elas começam a ver coisas melhores na empresa, e isso elas levam para a vida dela, e vê aquele relacionamento na empresa, leva para casa, tal, e que uma mudança muito grande nesses países da tal da Primavera Árabe está acontecendo não somente pela ausência do Estado, mas também por essa mudança intelectual que as pessoas estão tendo dentro delas mesmas, de levarem essa ocidentalização para dentro de casa, né? Eu queria, você que viveu nesses ambientes, nesses lugares e tal, você percebe isso realmente acontecendo? Quer dizer, as pessoas têm uma mudança também por conta do trabalho, por conta de uma ocidentalização da empresa, quer dizer, as empresas estão instaladas lá nesses países e tal, e essa posição modificou as pessoas, quer dizer... Olha, ou ainda é a religião que está mandando? Eu acho o seguinte, é muito difícil, a gente não tem muito como falar de capitalismo muito desenvolvido nesses lugares. Assim, você tem situações muito diferentes. Você tem, por exemplo, o Irã, é um lugar em que tem um capitalismo desenvolvido por conta, tem indústria, tem a indústria petrolífera super forte. Então, mas você tem um controle muito forte do Estado filtrando tudo. Então, você realmente, o Estado lá, o Estado que não é dissociado da religião, ele cuida muito para evitar uma grande ocidentalização das pessoas, vamos dizer assim. Mas pega o Paquistão, que é um lugar extremamente capitalista, no sentido mais selvagem da coisa, que enfim, você tem empresas estrangeiras, você tem uma empresa, um empresariado local muito criativo, inclusive, eles se viram bem para a situação de desgraça em que eles vivem.
Eu não vejo muito isso. Eu não vejo nenhuma cultura ocidental sendo transmitida por agentes que não sejam televisão. Acho que a televisão tem é um fator muito mais importante. O DVD é um fator muito mais importante de difusão cultural do que cultura empresarial nesses países. Isso, eu acredito que sim. Igor, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta mais pessoal. O que é que te move a ir ao fronte? E como é que esta vivência, esta experiência afetou e afeta você na sua vida? É difícil, né? Cada um tem seu problema, né? Não, é assim, eu comecei muito cedo. Eu comecei a trabalhar muito cedo e eu comecei no jornalismo internacional muito cedo. Eu tinha 23 anos, eu fui correspondente em Londres. E logo que eu estava lá, no primeiro mês que eu estava lá, estourou uma guerra no Líbano, uma das várias guerras no Líbano. Israel começou a atacar e, por acaso, naquele momento, isso foi em 1996, naquele momento o Israel atacou, aparentemente por engano, acertou um abrigo da ONU e matou 100 pessoas que estavam lá refugiadas. E aí virou um escândalo internacional. Aí realmente o jornal decidiu, olha, alguém precisa ir. Então estava eu e o correspondente em Paris, a gente meio que fez uma disputa para ver quem conseguia chegar primeiro, eu acabei conseguindo. E eu comecei aí, foi uma coisa que foi crescendo, não foi pensada, não tinha... Eu originalmente não pensava nem ser jornalista, eu queria ser historiador. É uma coisa que aconteceu na minha vida, foi acontecendo aos poucos. E depois você faz a primeira, aí você pode... A primeira guerra que você cobre, você talvez fique com aquela impressão... Tem um quesito meio de droga. A Susan Sontag, aquela ensaísta americana que já morreu, ela escreveu pouco antes de morrer, tinha acabado de acontecer a guerra no Iraque, e ela escreveu um texto super bom, dizendo... Ela revia alguns conceitos que ela tinha sobre o impacto da exposição de fotografias de violência e de guerra na vida das pessoas. Ela revia alguns conceitos. Antes ela achava que a exposição excessiva dessensibilizava as pessoas para a guerra, e ela tinha mudado um pouco de opinião. Mas o legal daquele artigo, que saiu na revista New Yorker, era que ela falava assim, todo jornalista, todo soldado e toda pessoa que trabalha em ambiente de conflito e de guerra é tocado por uma espécie de irmandade invisível. Você acaba se tornando próximo daquelas pessoas, mesmo não tendo relação pessoal alguma com elas. Jornalistas em situação de conflito é o único momento, o jornalista odeia jornalista, né? Eles querem dar furo um no outro. É o único momento em que as pessoas realmente, genuinamente se ajudam no jornalismo, porque você sabe que você precisa da pessoa ao lado para viver. Então, acabou, literalmente, acho que foi uma espécie de infecção. Pegou e ficou, está instalado, está relativamente bem resolvido. E o fato é, assim, eu perdi alguns amigos que morreram no Afeganistão, principalmente no Iraque também, mas no Afeganistão perdi 4 amigos lá. Aí você pensa sempre, e outros que foram feridos, um fotógrafo português, amigo, perdeu as 2 pernas, sempre tem uma história triste para contar. E você pensa, por que você continua fazendo, né? Eu realmente, eu não sei, tem um ímpeto, uma coisa que me leva, e é um pouco irracional, talvez seja o meu, cada um tem uma fé, né? Talvez seja a minha fé, seja o meu grau de irracionalidade. Mas, assim, afetar a vida, felizmente eu ainda estou inteiro, então está tudo bem. Boa noite. Boa noite. É uma curiosidade também. Nós brasileiros, ou o brasileiro médio, tem uma visão de si próprio, de uma pessoa bem receptiva. Aqui no Brasil, todo mundo vive muito junto, misturado. Então, nos choca mais ainda um acontecimento como esse do terrorismo nos Estados Unidos, derrubando as Torres Gêmeas, né? Nós achamos inadmissível, impossível de acontecer aqui no Brasil uma situação dessa. Então, você que visita esses países e entrevistas esses talibãs, esses terroristas, eu gostaria de saber se, primeiro, uma curiosidade, se você fala com eles em árabe ou em inglês com tradução, e também gostaria de saber se eles têm se você se identifica como brasileiro e se eles lhe passam alguma coisa do que seja o Brasil e qual é a visão que esses terroristas têm do Brasil. Então, tem
É legal a sua pergunta, porque essa é uma coisa que volta e me perguntam quando eu faço palestras ou falo também com estudantes de jornalismo, pessoas que têm interesse na prática do dia a dia. E é interessante que, assim, ser brasileiro, ela te facilita uma coisa terrivelmente, porque o país tem, como você disse, uma imagem muito simpática no mundo. Lógico, eu fui para o Afeganistão agora, eu conheci um cara que ele não sabia onde era o Brasil. Ele pediu para eu apontar no mapa, ele não sabia o que era o Brasil. Mas o sujeito morava no interior do Afeganistão, com pouquíssimo contato com o mundo. Agora, em Cabul, aquela coisa, eu fui visitar umas escolas para fazer uma matéria, como que a história do 11 de setembro é contada em países diferentes. E aí fui numa lá que tinha uma quadra poliesportiva, tinha uns guris jogando bola, e um deles tinha a camisa do Brasil. Aí acabou, você tem empatia imediata. E pelo fato de você não ser parte das potências adversárias, vamos dizer assim. Você não está ocupando o Brasil, não tem tropa em nenhum desses lugares, você não está fazendo parte de nenhuma operação. Embora, para mim, com o meu biotipo, não é exatamente muito fácil convencer eles que eu sou brasileiro, né? Tem um pouco esse problema, né? Eu já tentei de tudo, já tentei levar a camisa da seleção para ver se criava assim um... Mas eu me sentia tão ridículo que eu desisti, na verdade. Assim. E aconteceu uma coisa engraçada em 96, não, foi 96 no Líbano, nessa guerra no Líbano. O Líbano é um país, como todo mundo sabe, super ligado ao Brasil. Assim, tem mais descendentes de libaneses no Brasil do que libaneses eles mesmos na terra deles. Então todo mundo conhece o Brasil, todo mundo já tem algum primo que morou em Foz do Iguaçu, todo mundo conhece São Paulo, enfim. Aquela coisa que você realmente se sente muito em casa no Líbano. Mas aconteceu uma coisa interessante, que ainda não tinha tido a reconstrução, tinha acabado a Guerra Civil Libanesa uns 2 anos antes, 3 anos antes, e não tinha tido aquela reconstrução. Beirute ainda estava muito em ruínas naquela época. E eu achava um barato, nossa, legal, vou fazer umas ruínas. Aí eu fui lá um dia esperto fazer fotos de uma região totalmente deserta, cheia de ruínas, ótimas para fotos, até que chegaram uns guris, assim, com umas scooters, né, aquelas meio motonetas, né? E aí começaram a me rodear, né? Eu falei, isso aqui não vai dar certo, né? Aí o cara aponta, assim, Israeli. Eu falei, hã? Não, Brasil, né? Brasília em árabe, né? E os caras, não, Israel. Aí um pega uma pedra na mão e fala, putz, não vai dar certo isso daqui, né? Eu vou virar estatística aqui. Aí eu fui salvo porque eu tinha eu tirei o passaporte, eles viram o passaporte. Aí um deles falou, é verde, é brasileiro, pode sair. Me salvou aquilo. Eu teria sido apedrejado, porque eu não sei o que eles teriam na cabeça de achar que um israelense iria para lá, mas enfim. E no Afeganistão, quando eu fui a primeira vez em 2001, foi engraçado, porque o cara que eu contratei para trabalhar comigo, ele falou assim, você tem um problema, porque você parece americano. Eu falei, não posso falar nada, né? Eu tenho cara de americano. E você tem nome russo, e cara de russo também. A gente não gosta de russo aqui. Eu falei, sei lá, não posso, sei lá, uzbek, alguma coisa assim lá para cima. Não, você tenta dizer que você é Nuristani, que é uma etnia que eles são brancos de olhos claros também, assim, lá. Tem um monte de etnia diferente no Afeganistão e no Paquistão. Pessoas muito diferentes entre si, não é só aquele estereótipo que a gente conhece. Mas é uma coisa complicadíssima. Então, aí entra um pouco essa coisa da comunicação. Assim, é legal você ser brasileiro, porque você abre portas com a sua digamos, neutralidade no mundo, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, você é brasileiro, então você está no último lugar da fila para entrevistar lá eu me lembro lá, todo dia tinha, no Paquistão, antes do Talibã cair, tinha a embaixada do Talibã em Islamabad, e todo dia tinha uma entrevista coletiva do embaixador, que era o Mullah Zaef. Mullah Zaef é um sujeito que vocês talvez até lembrem, um sujeito que tinha um tapa-olho, era uma figura muito engraçada, assim, tinha um tapa-olho muito caricata. Tapa-olho, não tinha um braço, porque explodiu uma bomba perto dele uma vez. E aí, assim, todo mundo queria entrevistar o cara, era o único talibã que você tinha para entrevistar de verdade, né? Óbvio que ele me deu a entrevista, mas tipo 2 semanas depois que eu pedi, porque eu era o último da fila, era um brasileiro. Então isso era meio um problema. E nesses lugares você geralmente trabalha, para responder a tua pergunta mais específica, você trabalha com um ajudante local. Porque o Paquistão é um lugar que com inglês você se vira, porque quase todo mundo fala inglês. Mas tem um problema, porque quanto mais você vai para as áreas mais remotas, cada área tem o seu dialeto e cada área, aí o inglês vai perdendo eficácia. E no Afeganistão, esquece, o inglês não resolve muita coisa. Então você realmente precisa estar trabalhando com uma pessoa que trabalhe, que está com você para te fazer tradução, para te apresentar as pessoas, senão você não assim, realmente, eu até considerei uma vez estudar Pashtun, mas não dá. Vamos dizer que fica para a próxima. Eu já consegui aprender um pouco de russo, foi o suficiente já. Mas é isso.
Boa noite. Na verdade, eu tinha uma pergunta e daí surgiu uma curiosidade a partir desse comentário que você acabou de terminar. A pergunta era a respeito, já que você tinha citado que acredita que às vezes tem uma vitimização dos árabes criada por uma série de intelectuais. Você citou nominalmente o Eduardo Said, falou da idealização do Khomeini, provavelmente o Foucault teve alguma coisa a ver com isso. Queria saber se você tem uma opinião, se você acha que teve uma visão muito equivocada de certa esquerda ocidental mesmo a respeito dos islâmicos e em que pontos poderia estar equivocada essa visão. E daí uma curiosidade só a partir do comentário último que você fez, já que recentemente você disse que voltou a esses países, se a tão mencionada, comentada e discutida aproximação que o presidente Lula tentou fazer com o Irã acabou surtindo algum efeito diferente? A visão de Brasil mudou em alguns desses países por conta disso? Eles se consideram o Brasil um país alinhado com o islamismo ou não? Se alguma coisa mudou de verdade, como tantas vezes se falou a respeito disso? Tá, bem, sobre o primeiro ponto, assim, eu não vou entrar muito numa discussão acadêmica, até porque eu sou um mero jornalista, eu dou palpite só. Mas eu acho, assim, você tem claramente uma coisa que é muito, e ela se reflete muito na mídia, porque a mídia, a gente tem uma culpa muito grande, toda a mídia ocidental, e toda a mídia no mundo inteiro, porque daí cada mídia reflete uma visão do seu país e tudo mais. Mas eu acho que a gente tem uma culpa de simplificar. Uma culpa é necessidade. Você tem uma necessidade de simplificação. Você precisa apelar a estereótipos. Você não faz uma notícia de jornal de 30 linhas ou uma chamada de TV de 1 minuto ou 2 minutos se você quiser realmente fazer um debate filosófico sobre as razões que estão por trás daquilo. Então você tem que apelar a estereótipos, é inevitável. Só que qual que é o problema? Eu acho que tem essa coisa da vitimização, ela ocorre principalmente numa questão que é muito delicada e sensível, que é o conflito Israel-Palestina. Porque claramente, dos dois lados, você tem razões. As razões são muito fortes dos dois lados e não precisa exatamente ser pró-palestino para considerar que o Estado de Israel usa táticas de terror também contra populações palestinas. Isso é verdade, isso é um fato, é decantado, o que também não quer dizer que justifique o cara ir lá se explodir num café em Tel Aviv. Acho que as duas coisas estão erradas, vamos dizer assim. E agora a gente vai ver, a partir de semana que vem, a coisa vai complicar de novo lá. Vai estar complicado, porque esse pedido de reconhecimento que os palestinos estão fazendo na ONU vai ser um pretexto para mais confusão, certamente. Independentemente do óbvio, que eles precisam ter um Estado deles, e precisa ter um Estado ao lado do Estado judeu. Se é viável, eu tenho a menor ideia, eu suspeito que não, mas eu sempre suspeito, na verdade, de países criados, como foi, por exemplo, você pega o Paquistão e Israel, eles nasceram mais ou menos na mesma época, no mesmo ano. E são países muito parecidos nos seus dramas, apesar de serem diametricamente opostos, uma república islâmica e outra um Estado judeu. Os dramas são muito parecidos porque o caráter religioso ele impregna a vida pública de um jeito que a gente do Ocidente não entende. Eles têm partidos religiosos fortíssimos que influem nas decisões e tudo mais. Agora, em relação à questão específica da visão boazinha e justificada dos terroristas, que só mudou quando eles resolveram explodir alguma coisa, né, nos Estados Unidos mesmo, ou depois na Europa, eu acho que teve, no geral, uma complacência. Por quê? Porque o Khomeini, por exemplo, ele representava uma inspiração. Por isso que tem gente que até hoje gosta de Cuba, porque bem ou mal, o regime do Batista antes era uma coisa medonha também. Então tem aquela ideia do forte contra o fraco, uma ideia que agrada muito, especialmente o pessoal da intelectualidade de esquerda, assim, uma revolta mais popular, não sei o quê. Pouco importa que depois virou uma ditadura e uma teocracia, isso aí não estou nem entrando no mérito. Mas na origem talvez tenha esse vício que causou um pouco essa simpatia, vamos dizer assim. Desculpa, a outra pergunta era do Lula. Não, acho que não teve. Acho que só fez mal para o Brasil essa aproximação com o Irã, tanto que ela foi revertida agora. Está claro que foi um erro estratégico e não teve. Eu nunca vi nenhum resultado disso lá fora. Assim, nunca me falaram o nome Lula nesses países. Talvez em Israel e Palestina, por conta da proximidade, você tenha
uma coisa um pouco mais forte, mas aí eu não posso falar em primeira pessoa, porque a última vez que eu fui para Israel foi na morte do Arafat, então já faz um tempo. Eu seria leviano, e essa política é depois dessa época, né? Eu foquei mais no sul da Ásia mesmo. Oi, Igor. A minha pergunta está relacionada a essa relação do islamismo, do Islã, melhor dizendo, com a Europa, né? Você comentou que o Islã, no passado, bateu 2 vezes na porta de Viena, e é bom a gente lembrar também que o Islã esteve presente na Península Ibérica por séculos. Depois você teve o neocolonialismo, que foi a Europa indo para o norte da África e outros países da Europa. E agora, mais recentemente, você tem uma imigração forte, né, de turcos, de argelinos, marroquinos, né? Então você vê, parece que é um jogo, né? Cada hora um quer entrar no território do outro, né? Na medida que hoje você tem, de novo, turcos e marroquinos como imigrantes, de certo modo até numa relação conflituosa, mas de certo modo que acaba sendo uma simbiose, vamos pensar assim, porque você tem uma população islâmica, né, norte-africana, turca também, jovem e pujante, enérgica, de certo modo financiando o sistema previdenciário europeu. Como que você vê essa relação entre o Islã e a Europa para o futuro? E também, só acrescentando, agora você tem também essa ação da OTAN, principalmente Inglaterra e França, na Líbia, o que já foi até comentado por alguns jornalistas como mais um movimento da Europa entrando na África novamente. Então, como que você vê essa relação do Islã na África com a Europa? Olha, eu acho que eu precisaria de uma outra palestra para abordar tudo isso, mas assim, bem sucintamente, eu acho que, inclusive, acho que a próxima palestra aqui do Café vai ser justamente sobre a visão do outro na Europa, porque é um tema fascinante, é só ver o que aconteceu em Oslo agora, a relação é muito complicada porque você tem interesse, tudo na vida é economia, né? Economia e política é uma coisa muito ampla, mas que a economia está no centro de tudo. Então, toda a expansão, as cruzadas, são uma resposta econômica à estagnação europeia da Idade Média, apesar de todo o discurso religioso e tudo mais. A expansão islâmica também não deixou de ser uma necessidade por novos territórios e novas rotas comerciais. Sempre há um interesse econômico. Então, há uma simbiose, como você disse, porque as populações elas vão sempre se entrelaçar. Só que hoje em dia você não tem tanto entrelaçamento do ponto de vista de conquistas de países. Isso não é mais possível no nosso mundo moderno. Acabou a era das conquistas, dos impérios. Isso a gente não vai ver mais, eu acho. Ou pelo menos não na nossa geração, certamente não. Agora, o que há é uma coisa que é diferente, que é a convivência dentro de um escopo pacífico, entre aspas. Agora, como que você trabalha o pacífico? Você vai num banlieue qualquer lá de Paris e vai achar um argelino que é fundamentalista, mas ele mora em Paris. E aí a filha dele vai para a escola e ela usa um hijab, por exemplo, ou um véu qualquer na cabeça. E agora passou uma lei dizendo, olha, não pode ir com véu. Na verdade, não pode nem ir na escola, não pode ir em lugar nenhum espaço público. Aí você se pergunta assim, esse é o melhor jeito de lidar com a coisa? Eu não sei, eu tenho uma dúvida se o Ocidente se vende como moralmente superior, que é a grande disputa aí, é quase de supremacia moral. Se você se vende como moralmente superior, por que você está adotando exatamente o mesmo radicalismo que as pessoas adotam lá na Arábia Saudita, onde você não pode não usar o véu? É um radicalismo com sinal oposto. É uma coisa complicada. Então, eu não pretendo aqui responder de fato a tua pergunta inteira, que eu acho que ela seria muito longa, mas tem um conflito colocado, um conflito que é demográfico, porque as populações islâmicas crescem e a europeia está estagnada. Religiosamente nem se fala. A Europa é um continente ateu. Não existe... ela é cristã na formação e cristã nos valores, mas ela não é mais um continente cristão. É a grande luta do Papa atual, desde que ele foi eleito em 2005, é como transformar a igreja em alguma coisa que faça algum sentido nesse mundo. E ele está perdendo essa guerra, eu acho. Acho que claramente está perdendo. Teologicamente é um sujeito brilhante, ele escreve muito bem, a defesa teológica dele é ótima, só que na prática não funciona, porque o ocidental moderno, europeu, não quer mais essa presença do religioso no seu meio.
E aí você cria um baita de um conflito com o islâmico, que tem na religião a maior fonte de conceituação e valoração cultural dele. Assim, é a fonte da cultura dele e é na prática também. Muitos islâmicos vivem na prática a sua religião. Então é uma coisa que acho que tende a ser conflituosa por décadas, sei lá, centenas de anos. Eu não vejo muito melhoria. Eu acho que pode ter um sinal contrário. Inclusive, você pode ter tendências políticos mais radicais de direita, que imponham maiores restrições à imigração e tudo mais, aparecerem no caminho. Bom, boa noite. Eu teria uma pergunta com relação ao papel na imprensa nessa visão e até geração do ódio. Por que eu digo isso? Porque eu me lembro muito bem da declaração do Berlusconi durante o 11 de setembro, que era uma corrida do bem contra o mal. E me parece que as práticas bárbaras, elas existem nas mais variadas culturas e das mais variadas formas. Se nós formos pensar em termos da religião, nós vamos pensar que houve um período de obscurantismo cristão, no final da Idade Média, assim como pode haver um período de obscurantismo agora no islamismo, que gere práticas atrozes. Agora, ainda assim, a imprensa me parece que ela relata isso como se fosse um maniqueísmo, muito simples. E, no caso, a partir de interesses econômicos, que expressam muito bem a visão do Berlusconi na época como sendo uma corrida do bem contra o mal, quer dizer, do Ocidente contra, digamos assim, o Islã, quando, na verdade, ao invés de retraçar um histórico de conflitos, gerador de conflitos maiores. Qual é a sua posição? Olha, eu acho que é inevitável dizer que eu tinha falado antes. A imprensa tem sua culpa por reproduzir, de certa forma. Você pega a imprensa americana, não é por acaso que a Fox News se transformou numa grande rede nos anos do Bush, porque ela reproduziu o discurso oficial de uma forma carneirinho lá. Ela ia lá e vamos adotar esse bem contra o mal, para usar as tuas palavras. Agora, você tem sempre uma busca, que é uma busca que, para a gente que trabalha com isso, é uma busca muito complicada, porque você tem que usar signos compreensíveis, especialmente para o público brasileiro, para ficar aqui no exemplo do Brasil. Você tem que usar signos que sejam compreensíveis para o nosso público do que eu estou falando. Então, às vezes, você recai em algumas simplificações. O espaço é curto, os jornais, o espaço é limitado, a TV é muito mais limitado ainda ao tempo. Agora, existe uma busca, algumas pessoas fazem, eu pelo menos eu tento, se eu consigo, se eu sou bem sucedido, é outra história. Agora, eu tento trazer um pouco de nuance no trabalho para tentar justamente buscar jogar para o leitor um pouco de dúvida sobre o que ele está lendo. Eu não tenho como não publicar que o Berlusconi disse isso. É inevitável publicar que ele disse isso, ele é uma autoridade num país importante que tem algo a dizer, vai falar, vai ser publicado. A sua obrigação como jornalista é tentar colocar aquilo em contexto e tentar jogar um pouco de nuance, jogar um pouco, olha, vem cá, essa posição dele é assim, por exemplo, toda essa coisa da Líbia é clara. É uma hipocrisia do diabo do Ocidente derrubar o Gaddafi. Eles transformaram o cara em herói, estendiam o tapete vermelho, deixaram ele montar a tenda dele no Palácio do Eliseu. E agora vem com esse papo de que ele era um déspota terrível, como ele era antes dele virar amiguinho. A hora que ele virou amiguinho, aí tudo bem, aí ficou tudo certo. Ele pode vender o petróleo da Líbia, que era farto, abundante, e estava a um navio de distância da Europa. Era ótimo ter a Líbia como cliente. Então é ótimo deixar o Gaddafi lá matando os dele. Agora não, agora nós temos preocupações humanitárias. Mentira, é interesse econômico, claramente. E a mídia vai muito a roldão. Assim, agora eu acho que tem uma sofisticação que tem, aí puxando até a sardinha para o lado aqui do jornal impresso, enquanto ele existia ainda, que a gente tenta trazer um pouco mais de análise, um pouco mais de profundidade nesse debate. Eu acho que é muito mais difícil fazer isso na televisão, pela própria natureza do meio, que é mais rápida, necessariamente mais concisa. A internet, que ainda não está definido muito bem como é uma mistura de televisão, mas que pode virar uma coisa onde você pode procurar profundidade também, é uma coisa que ainda está em desenvolvimento. É um outro caminho também, um lugar onde você pode aprender coisas mais e além daquele noticiário, além do que disse o Berlusconi. Mas isso tudo dito, você tem um ponto. A imprensa ela reproduz muito, às vezes acriticamente,
o discurso oficial e que interessa a quem está no poder, né? Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pela palestra, pela relação que você conseguiu criar entre compreensão e fundamentalismo. Então, em primeiro lugar, o agradecimento. Em primeiro lugar, uma ressalva. Meu nome é Plínio, sou aspirante a historiador da Unicamp. E, para mim e para todos os historiadores, o termo primavera árabe é um termo errôneo. Porque não faz sentido nenhum acoplar de um termo como primavera dos povos, que aconteceu na Europa, usar para os árabes. Porque a mídia continua utilizando um termo tão, na minha opinião, infeliz. Eu não sei. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, uma comparação, por favor, das mídias brasileira e norte-americana em relação a alimentar a esses estereótipos do islâmico ao terrorista e aquele que é um eminente inimigo. Obrigado. Tá, obrigado. É assim, bem, eu também sou um aspirante historiador, então eu vou tentar responder do ponto de vista mais objetivo possível. Primavera Árabe pegou, foi um nome que pegou. Algum gênio teve essa ideia e pegou. É impreciso? É impreciso. É errado? Muito provavelmente, porque não existe um movimento, o que acontece? Havia um interesse, que a mídia tem torcida, né? Todo mundo torce, né? O Ocidente torce por uma coisa, os americanos torcem por isso, a mídia britânica é terrivelmente torcedora, eles adoram torcer por estereótipos de luta dos oprimidos e coisa e tal. A brasileira tem os seus problemas também. Agora, em algum momento, alguém achou por bem dar um nome, botar um rótulo nesse negócio. Agora, é claro, o que aconteceu no Egito não tem nada a ver com o que aconteceu na Tunísia, embora tenha uma proximidade, e não tem nada a ver com o que aconteceu na Líbia. A Líbia é uma guerra civil. A guerra civil é uma luta que estava presa no garrote durante 30 anos, e a Europa fez o favor de liberar essas forças, vamos dizer assim. Se está certo, se está errado, o mundo vai ser melhor sem o Gaddafi? Eu acredito que sim, o Gaddafi é uma figura detestável. Mas eu não sei quem são esses rebeldes, eles não existem como uma entidade. O que aconteceu na Tunísia, que talvez seja a coisa mais próxima de uma primavera mesmo, porque tem uma origem bonita, uma história bonita por trás, aquele sujeito que se imolou porque, enfim, que era um vendedor de frutas, eu acho, que se imolou em protestos porque estava faltando pão na cidade, estava faltando comida, eles tinham um problema sério, até alguém já falou que, na verdade, não é primavera, é o aquecimento global que criou a Primavera Árabe, né? Porque, na verdade, é um problema migratório lá relativo à colheita de trigo, porque teve uma seca muito forte. Eu não vou entrar muito no detalhe para não falar bobagem. Mas eu acho que... Então você tem histórias diferentes, mas aí é um jeito... Porque existe um interesse do Ocidente de dizer, nossa, agora os árabes selvagens vão ser democráticos. Primeiro que é mentira. Eles não são selvagens e não vão ser democráticos do jeito que a gente pensa. Eles vão ser democráticos do jeito que eles acharem que tem que ser. E isso é muito complicado, porque essa ideia de exportação da democracia é uma falácia terrível. É que nem alguém achar que a China um dia vai ser uma democracia. Não vai ser. E vai mandar no mundo, está mandando já. A gente tem uma coisa, tem que entender que a gente tem conceitos que são nossos. Então, a ideia da Primavera Árabe é para ser vendida para o público ocidental. Olha, está acontecendo um movimento. Eu acho que o que me incomoda mais é a questão de movimentos muito diferentes serem vendidos sob o mesmo chapéu. Agora, é o que eu falei, é um nome mercadológico que pegou. Pegou e agora, se cair alguém na Indonésia, vão dizer que é Primavera Árabe, embora lá não tem árabe na Indonésia, mas enfim. Acho que esse é um ponto. Desculpa, o outro ponto que se levantou foi... Das mídias. Então, eu acho que a gente tem um avanço muito grande. Eu trabalho com isso há 15 anos, né? E teve um avanço muito grande do noticiário internacional no Brasil. Antes era uma coisa muito esporádica, era uma coisa... Eu mesmo no começo, quando eu comecei a trabalhar com isso, era muito difícil você ir para os lugares, assim, o interesse era muito restrito. Os jornais, até por uma questão financeira, que agora
o país está numa situação um pouco melhor, não tinham recursos para ficar mandando gente para fora. Hoje, você vai ver, as coberturas são muito mais sofisticadas. A gente cobriu, a Folha São Paulo cobriu a guerra na Líbia com duas levas de repórteres diferentes, com fotógrafo, uma coisa que não acontecia antes. A gente começou a usar fotógrafo em 2003 no Iraque. Antes você usava muito o material que vinha das agências de notícias. E aí tem um problema, porque a agência de notícia vamos dizer assim, o grande farol de como o Ocidente pensa. As agências são inglesas, americanas, francesas, elas traduzem muito uma pauta, como a gente fala assim, a busca da notícia, ela é meio pautada por um interesse, não falando de interesse malvado, queremos sacanear o mundo e passar só a nossa visão, mas por um interesse, por um viés muito ou europeu ou americano. Então você tem a mídia americana, ela é completamente... Você tem mesmo os grandes jornais, de tempos em tempos, eles têm que fazer um freio de arrumação, porque a tendência de cair no oba-oba, americanismo, patriotismo é muito grande. Especialmente no momento, eles foram atacados. Imagina se alguém pega aqui um avião e destrói o Cristo Redentor, sei lá, e que tivessem 3 mil pessoas morando no Cristo Redentor. É complicadíssimo. Você está destruindo um símbolo e está matando gente. Então, eu acho que era um pouco inevitável ter um certo oba-oba, mas mesmo essa mídia americana, ela dá uma refluída de vez em quando, e nunca dá para falar com a mídia como um todo. Tem indivíduos excelentes, tem jornais excelentes, tem momentos excelentes. Agora, tem momentos muito ruins. Acho que tem vários momentos que... A invasão do Iraque é um momento vergonhoso para a mídia mundial, mas aí, no caso, para a mídia americana, em especial, que apoiou uma guerra que não tinha nada a ver com o terrorismo. Não tinha nada com nada. Compraram uma mentira, que é a história das armas de destruição em massa, e vamos lá, fizeram uma guerra, custou... a última estimativa está em 125 mil mortos no Iraque. É gente pra caramba. É muita gente. Destruiu um país que já estava... Não estou defendendo Saddam Hussein, pelo amor de Deus. Acho que Saddam Hussein está muito bem morto. Agora, certamente, aquela guerra não tinha justificativa que foi vendida e que a mídia gostosamente comprou. Isso dito, eu acho que assim, a mídia brasileira melhorou muito, está muito mais sofisticada. Você tem pessoas... Antes eu era meio um lobo solitário nessas coberturas. Hoje eu tenho concorrência é boa. É super bom isso. É uma coisa... Está diversificado. É bom porque tem mais emprego, e é bom porque é bom para o público. Assim, as pessoas estão mais interessadas. Você tem um processo de globalização que o Brasil entrou meio trancos e barrancos, mas hoje está plenamente integrado. As pessoas têm interesse em saber o que acontece no Afeganistão. Antes era uma coisa muito elitizada, era só o pessoal mais da academia ou, enfim, algumas pessoas, alguns políticos, algumas pessoas tinham interesse. Hoje em dia não, hoje em dia você tem gente de todos os estratos sociais com interesse, assim, e com perguntas que fazem sentido, que eles querem saber mesmo. Assim. Eu já peguei gente super simples me perguntando perguntas complexas mesmo, sobre quando sabem que eu fui para lá, fazem perguntas bem objetivas. Não, mas como é que é tal coisa? Tipo, o cara leu aquilo e sabe o que ele está falando. Então, eu acho que eu vejo com bastante otimismo. Assim, eu acho que melhorou muito, falta muito para melhorar, é óbvio, porque não é um trabalho fácil, você tem que ter vontade, você tem que ter uma preparação prévia muito grande, você tem que dar sorte, não ser morto, tem um monte de coisa que fazer. Mas eu vejo com alegria, assim, eu acho que tá bacana, tá bem melhor do que já foi antes. Igor, vou pegar 2 motes aqui, um do Eduardo Said, que quando ele faleceu, dia 24 de setembro de 2003, um colega seu da Folha, Nelson Archer, também fez um comentário sobre o terrorismo islâmico, árabe, palestino, juntou tudo numa soma de 1 bilhão e 800 milhões, dando a transparecer que todos eram terroristas e fundamentalistas. Eu acredito que a CPFL dará continuidade falando de outros fundamentalistas, porque você puxou um pouquinho a questão da pedra no Líbano, mas tem a questão... não sei como, porque você não definiu o que é terrorismo, o terrorismo de Estado, que acontece em Israel, quando um soldado, dando entrevista, de 19 anos, num massacre em Gaza, quando num checkpoint ele atirou mesmo numa senhora grávida, isso correu toda a mídia, ele também disse que ia para o céu. Não falou nas 72 virgens. Agora, existe também, não é o momento aqui, mas acredito que a CPFL vai fazer isso, de discutir o que pensa um muçulmano. Porque você generalizou bastante. Conhecimento você tem, não sei qual é o motivo.
Mas generalizar dessa forma, para um público de um conhecimento grande desse, e aqui na CPFL, eu acho que poderia caprichar um pouquinho mais no conhecimento que você tem. E aí vem a proposta, que eu acredito que a CPL vai fazer, e citaram 2 vezes aqui, o Eduardo Said, porque eu, particularmente, tenho estudado um pouquinho só Eduardo Said, na questão de aproximação do entendimento do outro. E, nisso, eu desenvolvo um projeto, através de ONG, com judeus, católicos e muçulmanos. E, no nosso grupo, discussão acadêmica, inclusive, é de aproximação, dispensando essa forma odiosa de colocar, às vezes, alguns temas complexos. O caso da mulher. Eu sei que você brincou e você não acredita nisso, mas usar o lenço, ou aquele barbudo, aquele turbante, tem outras formas, talvez assim, mais delicadas de aproximação, para resolver um pouco esse impasse Ocidente e Oriente. Você concorda? Acho que a sua crítica é válida. Eu tendo a usar termos mais coloquiais, por assim dizer, porque, como eu te disse, eu sou jornalista, eu não sou um acadêmico, eu tento transmitir de uma forma um pouco mais... às vezes até jocosa mesmo, a experiência que eu passei. Eu podia fazer uma digressão muito filosófica sobre todos os direitos envolvidos, tudo mais. Agora, realmente, enfim, o espaço não era para isso. Estou aqui para falar de fundamentalismo islâmico. Há fundamentalismo judeu, há fundamentalismo cristão e há fundamentalismo ateu. Fundamentalismo é uma ideia perene na humanidade. Existem várias tradições. Então, eu não sei, eu acho que, de forma geral, se a gente sacraliza demais o tema, também não ajuda muito no debate. Assim, eu tendo a discordar um pouco de você. Eu acho que você tem que... Eu estou trazendo aqui experiências pessoais mais do que qualquer outra coisa. Eu não estou fazendo um debate acadêmico. Então, eu acho que tem que trazer com a linguagem com quem eu trato na rua. Agora, claramente, não vai agradar todo mundo. Mas eu agradeço. Me associo, em parte, às críticas apresentadas pelo professor e entendo que a CPFL deveria trazer aqui também muçulmanos, porque seria uma oportunidade de se debater de forma mais ampla essa questão. Mas nós temos que encontrar soluções quando os problemas surgem. Há 2 anos atrás, esteve aqui uma senhora, uma professora do Rio de Janeiro, se não me engano, o sobrenome é Mosé, uma intelectual. E estava sendo construído, terminando, o muro da Cisjordânia. E esse muro, quando foi edificado, ele foi muito criticado, inclusive pelo Brasil, pelo governo Lula. E o que se vê hoje, ali na divisa de Israel com a Cisjordânia, os atos terroristas praticamente se reduziram a 0, foram anulados. Entendo que naquela região, os palestinos, que são descendentes dos filisteus, eles falam que os israelenses tomaram a terra deles. Eu discordo. Os israelenses já estavam lá há mais de 5.000 anos. Com a diáspora, eles ocuparam a terra de Israel. Então, essa solução do muro da Cisjordânia foi razoável, porque os atos terroristas se praticamente reduziram a 0. Os terroristas entram pela beirada, pela faixa de Gaza, e temos o que querem é destruir o Estado de Israel. Não vão conseguir. Por outro lado, existe outro muro, o muro que os Estados Unidos construiu, do México. Só que as pessoas que querem transpor esse muro não é para destruir, é para viver melhor de onde eles vêm. Agora eu pergunto, a minha indagação, na Europa, com essa invasão de todos os tipos que está ocorrendo, a Europa não suporta mais um muro.
como que vamos conviver se está se proibindo o uso da burca, o uso do chador e outros, que aumenta a disparidade, aumenta a divisão. Como que nós vamos solucionar isso na Europa? Bem, se eu tiver uma resposta, eu acho que vou ganhar dinheiro com ela, né? Desculpa a brincadeira. Não, sério, eu acho assim, foi o que eu falei, eu tenho uma tendência a acreditar que medidas restritivas que vão ocorrer cada vez mais, elas tendem a acirrar as tensões. Eu estou de acordo que não resolve. Para mim, a proibição, especialmente se você se acha moralmente, se você está numa posição que você acha que você é moralmente superior àquilo, que qual que é o argumento contrário? Uma vez eu tive essa discussão com um amigo meu esses dias, ele falou assim, poxa, mas se você for de mini saia no Paquistão, você vai ser morto. Se você for mulher for de mini saia, eu falei, é verdade. Você não vai conseguir andar na rua. Então por que eles têm o direito de usar a mini saia, entre aspas, deles aqui? Por isso que o Ocidente, se ele está querendo ter algum tipo de liderança moral, ela passa pela tolerância. Agora, é óbvio, é muito complicado, porque como você colocou, se eu for um israelense morando em Jerusalém, eu vou dizer que o muro foi uma maravilha. Eu já estive no muro várias vezes, é uma coisa medonha, como qualquer muro, é horrível, assim, é um desfiguramento de paisagem. Agora, se eu morasse em Jerusalém e fosse judeu, talvez eu estivesse aprovando, achando o máximo o muro, porque parou de ter bomba em Jerusalém. O fato de que o problema não foi resolvido e foi confinado e foi arrastado para debaixo daquele tapete enorme que é Gaza. Gaza é uma prisão. Você entrar e sair de Gaza é uma experiência que assim, qualquer um deveria ter na vida, porque realmente é uma coisa meio assustadora, assim, do ponto de vista de como você fomenta ódios a partir de algumas medidas. Agora, você tem outro ponto. Quando não tinha o muro, ou quando Gaza não era uma prisão, os caras iam lá e explodiam café todo dia em Tel Aviv. Então, acho que é uma coisa complicada. Acho que eu não tenho solução alguma para isso, mas eu suspeito que mais restrições e mais medidas discriminatórias e mais restrições vão sempre trazer um radicalismo a mais. Aquela história da Irmandade Muçulmana. Começou como um grupo que tinha uma ideia até interessante do ponto de vista de revitalização do islamismo e acabou num pessoal que enfim, eles mataram um presidente. O Sadat foi morto em 81 e estão aí fomentando o número. O cara que é o chefe da Al-Qaeda hoje é um egresso de um grupo que era um desses grupos radicais que saíram da Irmandade. A gente está transmitindo agora ao vivo no site da CPFL Cultura essa palestra. Vieram várias perguntas aqui, tem quase 400 pessoas acompanhando. E, na verdade, são duas perguntas. O Paulo, ele queria que você falasse um pouco do papel da mulher no mundo islâmico hoje. Ele te pergunta se existe alguma sociedade de maioria islâmica que seja democrática, que contemple a diversidade religiosa e onde as mulheres têm direitos iguais aos do homem. E uma segunda pergunta, na verdade, é uma teoria da conspiração, se você acredita realmente que o Osama está morto. Olha, eu vou falar uma coisa, eu vou começar pela última. Eu tive agora, quando foi anunciada a morte do Osama, para ficar no tom conspiratório, eu estava cobrindo a missa de beatificação do Papa, do João Paulo II, em Roma. E a missa foi no domingo, eles mataram o sujeito no domingo à noite, anunciaram a morte no domingo à noite. E já era de madrugada em Roma, quando o pessoal de São Paulo me ligou. Ó, é o seguinte, vai para lá daí, né? Corre, se vira. Obviamente deu tudo errado, eu tive que voltar para o Brasil para conseguir um visto e cheguei lá uma semana depois. Então eu peguei a coisa fervendo, mas já não no primeiro dia. Então eu fui a Abbottabad, que é a cidade onde ele foi morto, e voltei agora para essa série de matérias que eu fiz sobre os 10 anos do 11 de setembro em agosto. Então eu fui em dois momentos esse ano para lá. É incrível, ninguém acredita que o Osama está morto, ou que foi morto lá. O que todo mundo diz no Paquistão, você fala com general do Serviço de Segurança, você fala com agente secreto, você fala com político, o cara estava morto há pelo menos uns 3 ou 4 anos e que aproveitaram para anunciar a morte agora, porque cabia bem matar ele um pouco, assim, anunciar a morte dele antes do 11 de setembro, e dos 10 anos do 11 de setembro, e também para casar com as retiradas, a retirada do Iraque agora e depois do Afeganistão, que foi acelerada pelo Obama e vai ocorrer em 2014, em tese. Eu não acredito em teoria de conspiração, eu sou jornalista, então eu não posso efetivamente falar que
faz sentido ou não faz sentido. Agora, tem algumas coisas esquisitas. O corpo do sujeito nunca apareceu, nunca mostraram uma foto, nunca mostraram o tal exame de DNA, nunca mostraram nada e esqueceram o assunto. Então, se eu fosse dado a teoria de conspiração, eu ia achar bem estranho. E conversando com os vizinhos da casa, tudo mais, é muito estranho que um cara tão importante tenha ficado tanto tempo lá. É muito estranho. Mas tudo indica que aconteceu. E assim, morto ele está, isso é claro. A Al-Qaeda assumiu a morte dele, ele está morto, ele está... Como morreu, em que circunstância morreu, eu não tenho certeza, mas enfim. Agora, quanto à questão da mulher, esse é um outro tema que realmente precisaria de muito mais tempo para aprofundar o debate, mas eu acho que assim, você tem alguns países, pela minha experiência, alguns países em que a condição da mulher é muito boa, mas, novamente, é uma outra religião e é um outro quadro cultural. Não adianta a gente achar que a democracia ocidental vai estar aplicada nesses lugares como é aqui. Então, eu acho particularmente um problema. Por isso que eu gosto de viver no Brasil e não gosto de viver no Paquistão. É simples. Mas é uma coisa cultural, não tem a ver com uma escolha, um julgamento meu do que acontece lá. Agora, você pega países como a Turquia é um país extremamente secular, assim, até desde 1920, quando ele foi refundado a partir do fim do Império Otomano, é um país onde as mulheres gozam de vários direitos e não existe uma proibição pública e obrigações públicas. O que existe é um processo natural e cultural de reislamização que vem ocorrendo desde os anos 90, mais ou menos. Os partidos islâmicos estão no poder, mas ainda assim lá é tudo muito controlado pelos militares. Os militares não deixam a coisa descambar muito. Então você não vai ver uma aberração, que era o Afeganistão, que todas as mulheres tinham que usar burca. Aquilo é uma coisa interessante que as pessoas não sabem, na verdade. A burca não é uma invenção do Talibã. A burca é um traje que as mulheres da etnia Pashtun, que é majoritária, mais ou menos 40% do Afeganistão, usam. E essas mulheres continuam usando. Você vai para Cabul hoje, eu tive agora em agosto lá, tem mulher de burca na rua o tempo todo. E elas certamente não estão de burca porque a polícia está mandando, como era no tempo do Paquistão, do Talibã. Agora, o problema é que eles pegavam as outras etnias, que mulheres que andam com cabelo solto, ou só com um lencinho, tem de tudo lá. As outras etnias eram obrigadas a usar. Qualquer obrigação é um problema, né? A mesma coisa no Irã. A obrigação de usar a hijab em cima, o chador, perdão, em cima da vestimenta, é uma coisa que é complicada. Eu nunca fui ao Irã, não tenho experiência pessoal para passar aqui, mas todo mundo que eu conheço que foi para lá sabe que é um país que as mulheres elas têm muitas liberdades públicas, elas fazem parte do governo, fazem parte das Forças Armadas, elas estão na vida pública, não é uma coisa que nem a Arábia Saudita, que elas estão trancadas em casa quase, mas ao mesmo tempo você tem limitações que são da leitura mais estrita do livro sagrado deles. É como se a gente lesse a Bíblia, nós cristãos ocidentais obedecessem às leis do Levítico, que está lá, o livro da Bíblia. Então, embora muita gente ainda acredite nas leis que estão lá, por exemplo, quem não aprova o casamento gay. Agora, você não poderia comer moluscos também, ou algo assim, que tinha uma proibição alimentar qualquer. Porque todas essas coisas fazem parte de uma formação cultural. A coisa do você não comer porco, por exemplo. Eles não podiam comer porco, os judeus não podem, os muçulmanos não podem, porque na origem havia um problema de higiene, as pessoas iam morrer se comessem porco, porque era um bicho sujo. Então, havia uma coisa que não se adapta ao mundo moderno, que, para mim, acho que é o grande problema de toda essa discussão, que é como que você traz os avanços que são inevitáveis, a medicina, a ciência, o fim, a separação da religião da esfera pública para se transformar numa questão mais privada. Como que você traz isso para esses países em que estão em outro estágio deles de processo político, processo cultural? Eu realmente não vejo muito como a gente possa fazer uma comparação. Assim. Agora, certamente, há países em que as mulheres estão em melhor estado, vamos dizer assim, e outros que estão em bem pior estado. Boa noite, Igor. Primeiro, eu queria saber se você acredita que um dos principais objetivos do fundamentalismo islã seria acabar com a economia norte-americana e, assim, diminuindo a exportação de sua cultura pelo mundo. Olha, assim, não é que é um objetivo em si, mas é uma prática. Assim, todo o discurso dos fundamentalistas passa por
temos que atacar a economia. O 11 de setembro é um ataque simbólico muito importante, mas é um ataque à economia. Eles sabiam que fazendo aquilo, derrubando os prédios que simbolizavam o poder capitalista americano, aquele falo duplo que tinha no sul de Manhattan, destruindo aquilo, sabe, vamos dizer assim, emasculando o poder americano de influenciar o mundo, de certa forma, na cabeça deles. Agora, não está escrito em nenhum lugar, não existe uma Bíblia do fundamentalismo islâmico, não existia o Ocidente como nós conhecemos quando o Corão foi escrito. Então, é tudo uma questão de interpretação. Mas sim, o ataque ao Ocidente, a economia do Ocidente, passa pela ideia de enfraquecer o poder de influência, e tudo passa pela economia, né? Pergunta da noite. Igor. Igor, boa noite. Meu nome é Sebastião. Eu quero primeiro colocar assim, fico agradecido pela forma sistematizada como você trouxe esse assunto, começo, meio e fim, as várias correlações, e ao mesmo tempo, assim, por já conhecer alguma coisa, me incomoda um pouco também, assim como teve esse protesto, não é o meu protesto, mas assim, como nos faltam elementos para pensar a questão do fundamentalismo. E a minha pergunta vai no seguinte sentido: será que a nossa visão, né, e eu colocaria a visão do mundo ocidental ou da intelectualidade francesa ou americana ou europeia de maneira geral, muitas vezes não é ingênua, né, com relação ao próprio fenômeno religioso? O termo fundamentalismo vem do protestantismo americano, depois foi disseminado de uma forma, pela mídia principalmente, de uma forma bastante generalizada, né? E se não nos falta elementos para pensar, e se muitas vezes a forma como nós os enxergamos, né, é muitas vezes como a gente se sente enxergado por eles também, né, como ingênuos, como bobos, né, como sem muita profundidade e até sem muita humanidade. E aí, pegando a sua psicanálise de boteco, né, e aí a gente está assistindo aí o retorno do reprimido. Né, aquilo que a gente desprezou, aquilo que a gente não pensou, e para mim essa é a grande contribuição da palestra, da proposta do Pondé. Né? Vamos pensar o ódio. Né, o ódio precisa ser pensado, quais são as razões, porque senão ele explode em violência como dessa forma. Então eu queria perguntar isso para você: se não nos faltam elementos, né, elementos acadêmicos, elementos inclusive de uma mídia que nos traga mais conceitos, mais com relação ao que está acontecendo. Uma das propagandas do Pondé, quando você vinha, ele esteve com o Talibã. Né? Então, assim, o quanto isso nos mobiliza. Falei, olha, alguém que esteve lá, que falou com eles. Né? Então, o que você pensa disso, com relação a como tem sido a nossa reflexão a respeito desses assuntos? Obrigado, a pergunta é boa e é bem colocada. A gente tem um problema, que eu pontuei em alguns momentos aqui, por questão de formação, falta de tradição, no caso de jornalismo internacional no Brasil, e também é um fenômeno relativamente recente do ponto de vista jornalístico, o nosso jornalismo internacional mais desenvolvido, vamos dizer assim. E por uma questão prática mesmo, que falta espaço, falta tempo. A gente estuda o comportamento dos leitores, as pessoas geralmente não têm mais que 10 minutos para ler o jornal todo dia. Não por acaso os jornais estão cada vez mais simples de ler, todos, porque realmente você tem menos tempo, você não consegue parar lá e ler. E isso é uma coisa que vai mudar com a internet, está mudando, tudo isso é um processo, acho que nem cabe entrar muito nisso aqui. Mas isso ajuda, a necessidade de concisão e de rapidez ajuda muito na perda de profundidade. Então, eu tenho isso comigo. Assim, eu quando vou para lá e escrevo artigos, matérias, às vezes texto de opinião também sobre qualquer coisa, ou análise sobre aquela região, eu sinto o quanto a gente se sente um pouco impotente, porque sabe que você não está trazendo tudo. Primeiro, que sabe, que viu e que pode desenvolver, porque realmente o espaço é curto e a proposta não é exatamente você criar um grande debate, é você tentar trazer rapidamente coisas para a pessoa se informar o mais rápido possível. Então, eu acho que falta mesmo. E aí, olhando para a academia, eu acho que falta. Eu conheço pouquíssimas pessoas que têm um debate qualificado hoje no Brasil, que possam trazer e sentar e conversar, e visões diferentes. Assim, eu sou um mero jornalista, dou palpite. Agora, certamente há como você trazer visões muito mais fundamentadas e muito mais reflexivas, e falta espaço desse debate público, e me parece que falta um pouco de interesse também nesse debate na academia, na mídia de forma geral. Tem poucos fóruns para isso.
Então, isso eu acho que eu agradeço, aproveito para agradecer a oportunidade de falar aqui, que eu acho que é um espaço super legal para a gente tentar, pelo menos, trazer um pouco, fazer essas pequenas provocações com o que está faltando a gente aprender, na verdade. É mais do que eu trazer o que eu sei, e mais trazer, olha, na verdade eu não sei muita coisa, mas eu posso tentar estimular as pessoas a pensarem e a procurarem pensar mais sobre o assunto. É isso. Muito bem, Igor. Obrigado. Obrigado. Bom, Igor, depois de quase uma hora de debate, teria alguma coisa que gostaria de comentar? Não, eu queria realmente agradecer, acho que foi super legal, todas as colocações bem pertinentes, as críticas foram bem pertinentes, eu acho que é importante disso aqui justamente estimular o debate, eu acho que vocês estão de parabéns, o espaço é perfeito para isso. Muito obrigado. E lembramos que na próxima sexta-feira nós temos, aliás, apareceu, né, durante a exposição, nós temos o Leandro Carnal falando sobre o ódio no Brasil, já foi mencionado aqui, e lembramos que no dia 30 nós teremos a discussão sobre a Europa. Então não faltem, porque nós temos mais dois encontros nas próximas sextas-feiras. Amanhã nós temos DVD especial com a Sagração da Primavera, com o Ballet de Leipzig, um evento muito interessante de Igor Stravinsky. E no domingo nós temos às 22 horas o casal Corso, o casal de gaúchos, falando sobre novos pais e novos filhos. E no dia 29, quinta-feira, nós temos um evento especial, internacional, que é ligado junto com Fronteiras do Pensamento, com o filósofo francês Luc Ferry, que foi ex-ministro da Educação da França. Portanto, aguardamos todos vocês aqui para esse evento absolutamente importante. Gostaríamos de concluir o dia agradecendo especialmente o convidado de hoje pela forma como ele conduziu um argumento tão polêmico, né, como é o que tratamos hoje. Muito obrigado, Igor. Obrigado. Um aplauso. Obrigado. Delícia, viu? Deu certo, né? Parabéns.